Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu Sidney Newman, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é a Verity Lambert deste podcast, Thais Alves. Meu Deus do céu, depois dessa eu já comecei a me emocionar, já tava emocionada. Uma abertura especial para um DWBRcast especial, para um dia especial. Exatamente, Thaís. 55 anos de Doctor Who. Exatamente, porque nós somos privilegiados, porque o nosso podcast, ele tem 2 vezes na semana, então sexta-feira ele sempre tá aqui, e essa sexta-feira nós fomos agraciados com esse presente especialíssimo, que é poder soltar um podcast, essa coisa que a gente ama tanto, pra falar sobre o aniversário dessa outra coisa que a gente ama tanto, que é Doctor Who. Doctor Who, aniversário de que Doctor Who. hoje, 23 de novembro de 2018, está completando 55 aninhos de idade. Te pergunto, qualquer outra série, você tem 55 anos de estrada? Difícil. Acho que não. Difícil. Muito, quase possível. Porque, quase possível. Pergunto, você, outra série, está no Guinness por número de episódios? Acho que não, né? Mas sim. And counting, né? Pois é, e não continua, paramos. Exatamente. Olha, gente, 55 anos, parece que foi ontem que fez 50. Sim. E já estamos aí na metade dessa nova década de Doctor Who. Eu tô, assim, emocionada. E hoje a gente vai falar do An Adventure in Space and Time, que foi sobre a criação da série lá em 63, né? Exatamente, porque a gente ficou assim. Na verdade, né, se vocês acompanham a gente, vocês sabiam que hoje, sexta-feira, ia só sair mais um podcast normal de review de episódio, só que tivemos essa oportunidade aí de ter o aniversário caindo num dia de podcast. Sim. E eu falei, não, beleza, a gente tem que fazer algo especial. Claro, sempre. Não podemos deixar de fazer alguma coisa especial. Não, de jeito nenhum. Só que o que acontece? O que a gente vai fazer? Porque a gente, falar sobre a gênese da série... A gente sempre fica fazendo essas reuniões de pauta. Reuniões de pauta que são sempre entre eu e a Thaís, entre só nós dois. Na nossa casa. Enfim, aí, né? Mas o que acontece é que a gente não sabia exatamente sobre o que a gente ia falar, porque meio que tudo a gente acabou passando, né? Pois é. A gente já passou pela gênese da série, agora que a gente tá revisando a série clássica. A gente já passou pela volta da série. A gente já falou dos anos 60 da série. A gente tem os dossiês das décadas. E aí me veio... É aquela coisa que, às vezes, o simples, né? Ele tá ali e a gente acaba não usando. Porque nós temos essa pérola, essa coisa maravilhosa que é Adventure Space and Time. E que nós temos reviews escritos no site, mas a gente não tem um podcast sobre essa coisa maravilhosa. A gente já referenciou ele em várias vezes, mas nunca falou sobre. Então a hora é agora. Sim, nada mais. Chegou a hora. Pois é, porque ainda mais que a gente tá nesse momento que a gente tá revisando esses episódios, né, nos reviews a gente tá regulares. Próximo, né? Estamos ali na era Hartnell, na série Pois é, cara, e a gente viu há pouco tempo o David Bradley fazendo o primeiro Doutor. Isso, em Twice Upon a Time. Exatamente, lembrando que aqui ele não faz o primeiro Doutor, ele faz o William Hart. Isso. Então, chegamos a esse consenso que a gente nem precisou pensar muito, tipo, não, é Adventure Space and Time? prontinho. Sim, é Adventure Space and Time, cara. Ai, então a gente resolveu sentar, reassistir isso, ir às lágrimas novamente com esse episódio. Sempre. É impossível não chorar com esse especial. É impossível, sim. Cara. E é muito bonitinho. Viemos aqui bater um papo com vocês, cara. Isso aqui não é um review. A gente não vai passar cada microcena. Não. É uma ode a Doctor Who e ao William Hartnell. Com certeza. Que foi o primeiríssimo, sim, o pioneiro, o original. Cara, pode-se dizer. É o que ele mesmo fala, né? Ele não, né? Mas o que o Bradley fala, se passando por ele, interpretando ele. É o show dele. Então, assim, o Adventure Space and Time é uma ode a Doctor Who, mas sim, com certeza é a William Hartnell e como ele dedicou esse amor aí à série. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos só parar e beber aquela água, você já sabe como funciona, e a gente já volta pra falar sobre essa coisa maravilhosa. Vamos lá. Eu acho que antes até da gente começar a falar sobre o Adventure Space and Time em si, eu acho que é legal a gente também falar um pouco sobre o momento em que ele foi lançado, né? Porque, né, hoje é dia também 20... foi um momento especial. Sim, exatamente. Hoje a gente, né, dia 23 de novembro, pra vocês que estão escutando, se vocês estão escutando isso na data do lançamento desse podcast, e ele... Hoje, na verdade, não é o aniversário de exibição de Adventure Space and Time. Porque Adventure Space and Time ele foi ao ar no dia 21 de novembro de 2013. Porque no dia 23, o mundo ia estar parado por conta do Day of the Doctor. The Day of the Doctor. Sim, mas ele foi feito em conjunto com todas as coisas que foram lançadas para comemorar os 50 anos da série. Sim. E na época, né, a produção da série, o showrunner era o Moffat.
E o Gates sempre muito envolvido aí com a era mofá da série, né? Sim. Aliás, desde o Davis ele já era bem envolvido e tudo mais. Então, coube a ele a tarefa, né, de fazer esse docudrama, né, que eles dizem, porque é meio documentário, meio drama, tem quê de ficção, isso, né? Isso é uma coisa legal de falar, duas coisas que dá pra tirar sobre isso. Sim. O Gates, ele é um cara que a gente tem a oportunidade de... A gente conhece ele pessoalmente. Conheceu ele pessoalmente, um gentleman, assim, uma pessoa absolutamente educadíssima. A gente mediou um evento com ele há uns anos atrás, foi até antes disso. Foi em 2013, acho. Algo assim, 2013 é justamente o ano que foi no mesmo ano. Que foi antes, Foi antes do especial, foi tipo, mais pro começo do ano. A gente teve uma oportunidade de bater um papo com ele só nós três, e ele é um cara super bacana, assim, e dá pra ver que ele ama muito tudo isso. Assim, ele ama muito Doctor Who, e ele ama muito mais duas coisas, história e terror. Ele gosta dessas coisas. Isso, ele trabalha bem com esses dois temas. Porém, né, vocês sabem, vocês estão aqui com a gente há um tempo, caso você seja novo, talvez você não saiba, mas se você está aqui há um tempo, você já sabe que a gente é ligeiramente crítico com ele em relação a episódios de terror dele. Isso. Porque apesar de ele gostar muito, os episódios ficam meio aquém. Pois né? é. Vide aí o famigerado Sleep No More, que é dele. Sim, exatamente. Sim. Porém, sempre que o Gates, isso é uma coisa que eu me repito, porque a gente sempre acaba falando isso. Sempre fala disso. Quando o Gates ele resolve fazer algo voltado para um cunho histórico, ele faz sempre uma obra de arte. E o Adventure Space and Time, eu acho que é assim, é a magnus opus dele. Eu também acho. Dificilmente ele vai fazer uma coisa melhor que isso. E é interessante porque assim, o Gates é um cara, é mais uma pessoa que hoje trabalha com televisão, que decidiu trabalhar com televisão porque assistia Doctor Who quando criança. Sim. E ele é um dos caras que tá Entendeu? tá é muito em cena fanboyzando o próprio trabalho. Porque ele é fã do que ele faz. Ele antes de ser um escritor, um diretor, produtor, tudo, ele é fã. Também. Ele é fã, ele é super fã. Ele disse que o doutor favorito dele é o Jon Pertwee. E é legal você falar sobre isso, porque a gente tem, né, no Adventure Space and Time, a gente tem o Bradley fazendo o William Hartnell, a gente tem aquele outro ator que eu não lembro o nome. É o Rhys Shearsmith. O Rhys Shearsmith fazendo o Patrick Troughton, né? Isso. E a gente tem, no momento em que gravaram essas cenas que tem eles dois, o Gates, ele foi vestido de Jon Pertwee. Era pra ser Tem fotos. Tem. É que não chegou, não ia ter o momento... Não foi pra edição final. Não, é porque assim, isso não chegou nem a ser gravado. Isso era, ele foi... Sabe que nem todo diretor, roteirista, produtor vai ver quando tá sendo gravado as coisas. Ele foi. Só que esse dia ele foi fazendo cosplay do Terceiro Doutor. Ele é muito fã do Terceiro Doutor. Ele fala que o melhor episódio de todo o Doctor Who é o Green Death, né? Que é com ele gosta Pertwee. bastante. Sim. Então, assim, a gente vê que é uma pessoa que tem toda a sua carreira pautada nisso, e ele tem um amor por televisão. Eu já vi de forma geral dele falando, eu amo televisão. Televisão é uma arte maravilhosa. E isso a gente fala, né, que é uma ode a Doctor Who, mas é ode à TV também. Sim. Porque o Sidney Newman, quando ele chegou na BBC, ele revolucionou o modo de fazer TV dentro da BBC. Sim. Entendeu? Ele era um pioneiro, ele era um cara que via além do que os caras que estavam ali dentro já faziam. Dificilmente a gente ia ter toda essa revolução acontecendo como aconteceu com o Doctor Who se fosse só mais um britânico ali. Exatamente. Eles porque a gente sabe que Doctor Who foi... pra isso. Não, e outra, né? Doctor Who, ele meio que foi feito dos Misfits, né? Porque a gente tinha um estrangeiro... Que é o que mostra total esse especial, a gente tinha um estrangeiro, né? Que o Sidney era um canadense. Ele é canadense, tipo, um cara super canastrão. Ele tinha uma bagagem outra pegada de vida. Ele tinha uma coisa maravilhosa nas mãos já, que era o The Avengers, né? Que, assim... o Reino Unido ele tem vários pilares, né? Não é só Doctor Who, a gente tem Doctor Who, James Bond, Monty Python, e a gente tem os Avengers, que não é os Avengers da Marvel, é a série da ITV, a gente já falou várias vezes, que não é um Doctor Who, né? Nunca vai ser, mas é proeminente ao ponto super importante de lá, ter. assim. A gente teve a série clássica The Avengers, a gente teve The New Avengers, a gente foi ter remake em filme com uma turma depois. Sim. A gente, né? A gente tem temporada saindo até hoje pela Big Finish também, que tem os direitos de Avengers. Exato! Então, assim, e isso não é assim, ele tava participando, não, é criação dele. É o criador. Exatamente. Sabe que você tá, assim, no centro da ideia original
original e você chama as pessoas pra trabalhar com você, porque você é o dono da porra toda, o Sidney era. Então, no caso do Avengers, é assim, ele é o criador. Ele é o criador. No caso de Doctor Who, é como se fosse uma guarda meio compartilhada, né? Exato. Porque Doctor Who é um fruto da ideia de várias pessoas, né? Cada um foi contribuindo um pouco, mas a gente consegue, assim, apontar, primeiramente, que é justamente desse trio que é abordado no especial, né? Que é o Sidney, a Verity e o Warris. E o Warris Hussein. Eles três são os pilares principais, São os três pilares, né? O Warris Hussein aí é o diretor de todo o Natalie Child e Marco Polo. Sim. Então, assim, eles trabalharam... E ele tava lá direto. Durante a criação, né, da série. Não, e até quando não era ele dirigindo, ele tava lá. A gente vê isso no especial aí, no documentário, né? Então você tem um canadense... Uma mulher, a primeira produtora da história britânica. E uma criança, né? E o Warris Hussein, que tinha 23 anos de idade e era descendente de indianos. Ou seja, olha todos o Band os of três, Misfits, né? Tirando o Sidney, porque como ele tinha a bagagem do Avengers nas costas, por mais que ele fosse o estrangeiro bufão, o nego respeitava ele. Ele era no caso da Verity, ela já tinha trabalhado com o Sidney, Sidney gostava do trabalho dela, e ele meio que ele reviveu ela, porque ela tinha feito uma parada com ele, tinha sido legal, como assistente, tinha sido legal, mas é o que ela fala, até a gente tem no começo do docudrama aí, ela fala, eu falei pra mim mesma, eu ia tentar, se não desse certo, eu ia parar. Isso. Né? E não deu certo do jeito que ela queria, ela tinha já meio que jogado a toalha, né? Antes do Sidney ligar pra ela, e isso é real porque a gente tem, né, documentos e pesquisas. A gente tem que lembrar que a Verity, ela tava viva, ela faleceu em 2007. Então, assim, ela viu inclusive a série voltar. Sim. Do hiato de 16 anos. Dela com o Russell T. Davies, gente. E que é uma coisa também que é meio agridoce, assim, de falar. A gente tá gravando esse podcast no dia 22 de novembro, né? Um dia antes ele ia ao ar pra vocês. Isso e dia 22 de novembro é o aniversário, entre aspas, do falecimento da Verity. Exatamente, em 2007. Ela faleceu um dia antes da série fazer aniversário. Sim, exatamente. Do filho dela fazer aniversário. Pois é, cara. Então, assim, ela tava ali, ela já tinha sido assistente do Sidney e ela tava parada, tipo... O que surgiu. Apareceu. E assim, se em um ano não surgir nada na TV, eu mudo de área, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E ela tinha já jogado, né? E assim, ele foi lá, ligou pra ela e falou assim... Do nada! E falou assim, eu tenho um negócio pra você. E ela fala assim... eu vou ser sua assistente de novo? Aí ele fala, não, agora você vai ser a produtora. Ela também não era super velha, não, ela era novinha na época. Sim. A gente tem que lembrar... É uma coisa assim... Ela era mulher e ela era nova. E era os anos 60. Ela tinha 30 e poucos e era no Reino Unido. Tipo, tudo colaborava pra ela não pegar esse cargo, né? O lance é que assim, loucura. Hoje, ela seria o que... O Tibnon tá sendo, o que o Moffat foi, o que o Nathan Turner foi, o que o T. Davis foi. Que não tinha o termo showrunner, né? Mas ela era showrunner. Ela era produtora. Ela era aprovava os a dona da série. Porque, na verdade, o Newman era head of drama. Ele não cuidava só de Doctor Who. Ele cuidava de todos os programas de drama. A gente falou aqui que ele foi chamado pra Doctor Who só. Lá em cima. Na verdade, não, né? Ele foi chamado pro guarda-chuva em que Doctor Who estava. Drama. Né? Tipo, ninguém chegou e falou, vem aqui que você vai trabalhar com Doctor Who. Não existia Doctor Who quando ele foi. Ele foi chamado pra ser como até falou, né, o head of drama, né, o chefe de toda a dramaturgia da BBC da época. E surgiu, coisa que a gente fala sempre, né, a gente vive falando, surgiu esse buraco no horário. Na programação. Tipo, não era nada nem muito grande, era papo de 25 minutos, eles não tinham o que colocar. E aí, ao invés... Isso a gente tem, inclusive, uma cena no Adventure Space Time que ele fala assim, o pessoal fala... mete qualquer coisa do Charles Dickens. Ele falou, não, isso é velho, Chega isso cansa. De Charles Dickens. O pessoal quer novidade. A gente tem que lembrar que é um cara que ele veio já da criação de uma coisa que não tinha esse termo ainda na época. Thaís é estudiosa de fandom já há anos, ela sabe bem quando o termo surgiu. Mas assim, não existe o termo fandom, mas ele era de uma coisa que já era de fandom. Ele tinha criado Avengers, entendeu? Ele sabia como era lidar com criação dessas coisas que as pessoas vivem em função de. Pois é. E ele queria fazer de novo. Outra coisa que era muito legal, assim, da época é que, assim... vamos criar um programa que fique entre o Grandstand, que era um programa de esportes... Sim. E o Jukebox Jury, que era um programa de música. Então, eles... Trivialidade, né? Tinha que ser um programa que pegasse audiências desses dois programas. Esporte... E música. E jovens. Sim. O pai
e os filhos. Ótimo, um programa família. Sim. Tem que ser um programa voltado para toda a família. Vamos lembrar, gente, que em 63 tinha só uma TV em casa e olhe lá. Não precisa ir muito longe, Na verdade, na Inglaterra, quase todo mundo tinha uma TV por causa da coroação da coroação rainha nos anos Sim, 50. mas era uma TV. Era a televisão... uma TV e tinha-se o costume de todo mundo assistir junto. Eu vou, assim, não precisa ir tão longe, não precisa ir pra 63. A gente é de uma época em que só tinha uma TV em casa. Sim, total. Em que ver um TV... computador em casa também, Antes, né? quando a gente cresceu, não tinha computador. A gente foi ter computador depois. Então, e quando surgiu, era um só. Sim. E era assim, era em áreas comuns. Era na sala. Total, a TV, hoje em dia é uma coisa tão banalizada, né? A gente tem TV no quarto, tem TV em tudo que é lugar, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, era assim, era uma TV na sala e era a TV... Não tinha isso, vou lá assistir. Não, era assim, assistir televisão... Era uma coisa que todo mundo fazia junto. Vamos ver o jornal? Vamos ver a novela? Aí, tudo. Claro, né? Tinham momentos em que você pegava, não, eu vou assistir tal coisa. Mas não era que nem hoje que a gente escolhe o que passa. Imagina, na hora que a gente quer, no device que a gente quer. Não tinha um demand, não. Tá pensando o quê? Sim. Então eles precisavam preencher esse horário aí. O Sidney tava lá, né? Ele foi chamado para um contrato de 5 anos, que durou de 62 a 67. Sim. E ele falou, beleza, tem um negócio que tá rolando, que já tem alguns programas sendo feitos sobre o assunto, que é ficção científica. Vamos fazer um troço de ficção científica. Os jovens adoram. É um negócio que vai pegar. É um tema que tá muito... em voga. Eu acho que ele queria... Tá famoso, é um sucesso hoje em dia. Porque a gente tem, no caso, a gente vai falar bastante do Avengers, porque, como fala muito sobre ele, a gente, né, o Adventure Space and Time, ele é uma coisa, a gente fala que é a ode ao Hartnell, ele também é uma ode à Verity, ao Sidney. A gênese da no série. Geral. Então, assim, quando ele fez o Avengers ele é aquela parada, é série de espião. É James Bond em série. James Bond em série. Assim, resumindo de forma parca, né? Mas é isso, tipo, não é essa ficção, é ficção, claro, tem as suas liberdades malucas, tipo o guarda-chuva que tem 1 milhão de gadgets, mas não é tipo ficção científica. Não é. Não é monstro, não é espaço. Ele queria criar justamente isso. Coisa que existia já o gênero. Doctor Who não criou Imagina, isso. Ele pegou carona, ele pegou carona, ele pavimentou muita coisa. A gente vê que, por exemplo, anos depois vai aparecer Jornada das Estrelas, vai aparecer, mais pra frente ele vai aparecer Guerra nas Estrelas, que apesar de ter todo esse questionamento sobre ser ou não ficção científica, space opera, mas segue esse gênero do guarda-chuva do gênero. O gênero da ficção que se passa no espaço, independente de ser ficção científica ou space opera, mas vai vir depois. E tudo isso, de forma direta ou indireta, foi pavimentado por Doctor Who também. Mas já existia o gênero antes, até porque a gente sabe que Atomic Horror, essas coisas, ou Space Horror, são coisas... É um precursor, o Atomic Horror e o Space Horror são coisas assim, dos anos 50, é coisa de revista pulp, é coisa de filme low budget velhão, entendeu? Super, e se tem uma coisa que define Doctor Who, é o low budget no começo. Exato, então assim, ele queria recriar essa sensação que tinha nos livros pulp, que ele cresceu lendo, que tinha nos filmes que passavam em matinê, do gênero. Exatamente. Ele queria recriar essa sensação numa coisa serializada, tal qual ele fez com Avengers. Isso. E claro que o documentário aqui não chega a tocar nisso, mas ele conseguiu transportar essas coisas para a TV. Sim. Porque antes era mais em filme, né? E ele conseguiu fazer um formato televisivo que funcionasse uma série de ficção. Sim. Então isso, assim, tem que dar todos os créditos pra ele mesmo. Sim. Porque, assim, ele é pioneiríssimo. Todo mundo fala, tipo, você lê sobre o Sidney Newman, assim, ele é o cara que revolucionou a forma como se faz televisão na Inglaterra e no mundo. Tanto que a gente vê, né, o Sidney canadense, como a gente já falou, a gente tem, ao fim do Adventure Space and Time, a gente tem aquilo que todo bom documentário tem, né, que tipo, mostra o que aconteceu com as pessoas que estão sendo apresentadas ali. Isso. E ele fala, né, que o Sidney, ele trabalhou na BBC por um tempão, ele ficou no Reino Unido mais um tanto, e depois ele volta pro Canadá. Quando ele volta, saem nos jornais de lá, tipo, o Reino Unido perde o grande revolucionário da TV britânica. Sim, ele era, assim, fenomenal mesmo. Mas vamos, então, falar do principal aí desse especial, que é o William Hartnell, né? Porque a gente tem, então, o Sidney, a Verity, né? E a Verity, principalmente, e o Warris precisando de um protagonista pra toda essa série maluca que eles estão criando, que todo mundo lá dentro da BBC acha que é uma maluquice. Inclusive eles mesmos. Eles estão sabem num disso. ponto que, assim, o Sidney, ele tá numa de tem que fazer porque eu quero ter mais isso
nas minhas costas. Isso. E a Verity, ela tá achando que assim, é uma porra de um barco furado que ela tá entrando. Mas ela vai mesmo assim. E o Warriors, ele tá mais acreditado ainda, que ele fala, cara, eu sou novo, não vai dar eu certo. vou dirigir esse troço, isso vai zoar minha carreira. E a gente tem isso muito bem representado no documentário, que assim, quando a gente começou, né, o podcast, a gente falou, é esse docudrama, né, porque ele até explicou bem, né, meio documentário, meio ficção. Com toques de ficção. No comecinho, antes mesmo da gente ver... A primeira fala. A gente tem ali a reimaginação, né, eles recriam, na verdade, como era aqueles intents que tinham antes dos programas da BBC. Tipo, isso. Aqui é BBC, tal programa, que antigamente era assim, né? Fazer, aqui é BBC, tal programa é destinado para tal idade. Isso. Ou, não sei se idade, mas tipo, tal público, ou o programa fala de tal coisa. Isso. E nesse ele fala assim... Tinha uma introduçãozinha. Esse você tá falando da BBC. Aqui tá falando da BBC. Esse programa é um documentário de fatos reais, é uma reprodução de fatos reais. Aí ele já começa a dar uma leve brincada, tipo... e como vocês bem sabem, não pode trocar nem um segundo sequer da história. A gente não pode mexer com pontos fixos na história. A não ser que seja uma aventura no espaço-tempo. Ou seja... Porque qual é o lance? Isso é o documentário falando que, assim... Isso que a gente tá mostrando aqui é uma representação do que aconteceu. Não é milimetricamente igual. Não é. Tanto que a gente tem leves liberdades que ele toma, tipo, coisas que no documentário é passado de um jeito e na verdade foi de outro. Isso. Ou foi levemente, a data não era bem essa, o episódio não era bem esse. Exato. Pegar dois fatos que aconteceram e mesclar em um só pra deixar dinâmico. Então, assim, não achem que isso é um documentário 100% acurado, não é 100% é muito próximo, certinho. É muito próximo, de fato. Sim, é proximíssimo. Mas não é 1000%. É próximo certo. No nível, tem coisas que eles falam lá que realmente foi falado, mas também tem coisas que inclusive, não a gente tem que lembrar que a gente tem uma vantagem que é assim, nós temos vivos a neta do William Hartnell, que é uma pessoa... até aparece lá Sim, depois, no pós. Ela deu consultoria, a gente tem o Wallace Hussein vivo, a gente tem o William Russell vivo, que era o Ian. Carol Ann Ford. A gente tem a Carol Ann Ford. Então, assim... vários companions a galera também. ali mas em especial o pessoal que tava na Gênese mesmo, que convivia direto com o Hartnell, tava ali pra falar, não, putz, eu lembro de um dia que ele falou assim, ou eu lembro da cor de tal coisa. Isso! Ou... Eu me perdia em o que era o meu avô, o que era o Doctor Who. Pois é bem legal, você tem então, esses assim, relatos. É acurado a esse ponto, é emocionalmente assertivo, eu diria. Principalmente aquelas cenas do Hartnell com a neta, com certeza foi a neta ali que deu toda a consultoria pro Gates, porque o Gates pesquisou pra cacete, isso, assim, não tem dúvidas arquivo de que ele também, conversou com muitas pessoas. Sim. Além de ler arquivo, ele conversou. É tipo assim, conta pra mim o que você lembra do Hartnell. E aí as pessoas foram falando e ele foi a nível emocional mesmo. Não, tudo é emocional. Tudo em Adventure Space and Time é feito pra te emocionar, porque ele coloca no centro da história o Hartnell, o que ele sentiu antes de entrar e depois de sair. É a trajetória inteirinha. Desde a incredulidade dele, dele a pegar o papel, se transformando no amor dele pra tudo, né? Pra tudo, né? Eu gosto de falar, o especial ele abre de uma forma bem legal. A abertura imita a abertura do primeiro episódio lá, da série clássica, e a gente já vê em 1960, a gente começa em 66. Essa abertura que você diz é o indent ali da BBC, né? O indent, ela meio que imita ali, aí aparece os créditos dos atores. A abertura mesmo, você diz, opening credits. Sim. E o ending credits também. Ele imita a abertura original. Né? E refaz, né? Ele refaz. E aí, a gente corta pra 66, a gente tem uma ceninha que em que o Hartnell emotiva. Aparece a TARDIS ao longe. Aí você fala, legal, a TARDIS tá lá, só que bacana. não é a TARDIS, né? E aí, sai um policial de dentro. Na verdade é uma cabine não de verdade. TARDIS, é uma cabine real que existia, né, naquela época, as cabines policiais. E o Hartnell tá dentro de um carro, observando ao longe essa cabine, super triste. Super mal, Porque a gente sabe que 66 é o ano que ele saiu. Sim. Ele ficou 3 anos na série. E estabelecendo aí praticamente uma regra pra vários doutores. E isso é muito maneiro, porque assim, o jeito que é dirigida essa cena e o documentário como um todo, porque a gente descobre esse ano por um adesivo que tá no carro de inspeção, sabe? Muito tipo, legal, inspeção né? do ano tal. Aí tá lá, inspeção de 66. Isso. Então assim, você tem... Não precisa de voice-over, não precisa de legenda. Não tem nada disso. É muito bacana o jeito que eles fazem isso, assim,
como esse documentário, porque ele não tem como passar dia a dia da produção. Imagina. Então, assim, como ele seta, né? como ele seta o ano que você tá, o momento que você tá, com as coisas na própria cena. Então, assim, nessa é o adesivo no carro. Nas outras, é o marcador de anos da Tardes, mostrando o ano em que eles estão. É muito legal, né? Eu gostei desse recurso. Sim. E aí vem o policial e bate, né? E fala, meu senhor, você tá perdido? O que tá acontecendo aqui? Você tá bem, e tal? né? E ele tá super mal. E aí ele tá perdido, ele tá com o olhar mega perdido. Já corta e a gente já vai passar... Pro Sidney chegando, né? Não, na verdade, ainda um pouco antes, mostra um pouquinho dos bastidores do 10th Planet. Ah, sim, antes de cortar pra 63, a gente vê... Por que ele tá mal? Porque ele vai gravar o 10th Planet, que é o último episódio. Então é por isso que ele tá mal. Aí a gente volta pra 63. Sim. E aí a gente volta pro Sidney e olha, você precisa fazer um programa que caiba nessa grade. Ele chama a Verity. Aí a Verity fala assim, eu tenho um ator que pode fazer isso, né? Porque o Sidney tá ali falando, olha, vai ser o doutor é um cara mais velho, a gente precisa do nosso protagonista. Isso é uma das coisas que entram meio que em... ficção. O conflito, que não é um conflito, né, com a realidade. Porque, assim, no documentário passa muito como se ele tivesse falado, né? Que ele fala assim, ó, tem que ser ele um cara... Teve todas as tipo ideias, esse cara, tipo velho assim, que nem aí ele dá um exemplo de uma outra série. Mas não tem em momento nenhum ela falando, não, tem que ser esse cara. Né? Mas a gente sabe, não fala mesmo. Mas a gente sabe, né, por relato e tal, que ela que falou. Ela que falou, não, tem que ser. O Hartnell. Porque o Hartnell, nessa época, ele já era famoso. Super famoso. Porque ele tinha uma carreira, assim, por assim dizer, de fazer militares em séries. Exato. Tanto em séries militares, quanto em sitcoms. Que é o caso dos dois grandes trabalhos dele antes, A gente tá nos anos 60, né? A guerra acabou há pouco tempo. É um século que teve 2 guerras, né? O século XX. A guerra ainda tá muito na cabeça da população. Uhum. Então, assim, séries e filmes sobre o assunto eram aos montes. Sim. Ele era conhecido por um ator que fazia militares, justamente, né? pelo jeito carrancudão dele, né? Sim, justamente por causa disso. E a gente vê que ele mesmo já tá de saco cheio disso. Não, que ele fala, não aguenta mais. A gente vê que ele não tava no melhor dos dias, assim, tipo... Ele já tava um tempo sem trabalhar. Isso mas mesmo. Ele tava o tempo todo pra mulher. Ei, tocou o telefone? Tocou? E ela falou, não. E ele fala, eu também não quero que toque. E me chama a fazer mais um militar e mais uma série. Mais um, porque eu já tô cansado, porque eu já fiz isso, ele tá bem bravo, E uma coisa que a gente vê também nessa cena é como ele era áspero com a neta. Tipo, a neta ia brincar, ele dava corte, ele fazia um monte de coisa. E aí, tava bem impaciente. E ao que a gente vê, parece que ele era muito impaciente. Ele era. Né? Tipo, a mulher via que ele era mais impaciente e tal. Sim, e a gente vai vendo ao longo do programa como fazer o Dr. Who. E eu falo assim, fazer o Dr. Who porque ele era acreditado como o Dr. Who. Sim, o tempo todo se refere a ele como o Dr. Who, né? Amoleceu ele de uma forma boa, tipo, Sim. Fez ele ficar... porque você vê que no começo, quando fala assim, é uma série pra criança, ele faz uma cara de tipo, caramba, não, né? Primeiro ele toma um susto, né? E você vê que depois ele vai estar, tipo, brincando com criança na rua. Isso. Então você vê que o papel realmente modificou a vida dele. E você vê que ele começa a tratar melhor a neta. E isso é uma coisa que ela fala nos extras que tem, Ele começa a tratar melhor todo mundo. Porque nos primeiros ensaios ali... Deixa eu só voltar um pouco antes. Claro. Mas só pra falar, né? Nos primeiros ensaios ele é meio ríspido e depois ele é super amorzinho com todo mundo, né? Uhum. Pois é, você falou que o Sidney veio com a ideia e vai ter um doutor, e vai ter a criança, e vai ter os dois, e aí, Bárbara. Na verdade, pra chegar nesse conceito de 4 pessoas, 4 protagonistas e tal, assim, não foi só o Sidney, teve um monte de gente na produção envolvida, a própria Verity, tiveram vários rascunhos, os nomes dos personagens mudaram, as idades dos personagens mudaram. O episódio que ia ser o primeiro mudou. A gente sabe bem quando a gente revisou Adventure Time, quando a gente revisou Unearthly Child, a gente comentou sobre isso, que na verdade a ideia pro primeiro plot era o que chegou a ser o Planet of Giants, exato. Né, que era pra ser eles num lugar gigantesco e tal. Pra variar, não tinha budget, eles tiveram que encaixar a história dos Homens das Cavernas. Orçamento era o maior problema dessa primeiríssima fase. Sim. Porque assim,
é aquilo, é uma aposta, vai dar certo? Ninguém sabe. Então, assim, o menos grana possível, assim, né? Tenta gastar o menos que você conseguir. Tanto que a gente vê que vai falhar, né? Vai, a gente fala que Doctor Who começou... Eles falam disso, dessa preocupação com o orçamento. Começou balançado, mas foi... A verdade é que, tipo, eles gravam... demorou, viu? Eles gravam o primeiro episódio, não fica como eles querem, porque qual é o lance? Quando a Verity, ela vai convencer o Hartnell de pegar o papel junto com o Warris, essa cena é assim, no que a gente vê, vai ela e o Warris e em um jantar eles resolvem, né? Tipo, ele reluta, eles explicam e ele aceita. Mas eventualmente ele começa a ficar interessadinho. Na vida real, isso foram aí 2 jantares, pelo que tem de conta o primeiro aí. jantar ele falou, não quero, eu tô achando muito duvidoso e eu acho que não vai dar certo. E aquilo que ele fala, né, que o Bradley fala lá, né, tem certeza que vocês escolheram o cara certo? Essa era a preocupação inicial dele. É por isso que ele negou de primeira. Tipo, eu não acho que eu seja o cara pra essa série. Eu acho que vocês estão escolhendo a pessoa errada. E o tempo todo, a Verity tá falando, não, você é o cara certo. Você vê que a Verity é uma figura central também. Porque ela tá o tempo todo levantando a moral do William, passando confiança de falar, não, é você que a gente quer. Sim. Mas você tem certeza? Eu tenho certeza. Tipo, confia em mim, eu sei o que eu tô fazendo. Tem uma relação de parceria entre eles dois, né? Enorme, assim, enorme. Eu acho que mais do que com todos ali, eu acho que a ligação do Hartnell a gente confunde, maior ali era com a Verity. Porque a Verity foi a pessoa que convenceu Carol, né? ele. A Carol veio depois, né? A Verity que trouxe ele, que confiou nele, que escolheu ele. Tipo, ela é a pessoa fundamental pra ele ali. O único motivo pelo qual ele tá fazendo seguro, né? Tudo isso, ele fala isso, que é o Porto Seguro, né? É por causa da Verity. É porque a Verity confia nele. Porque fosse um produtor que não confiasse muito nele, ele não ia ficar. Sim. Foi ela que convenceu. Pois é, então assim, demorou um pouco a convencer o Hartnell a aceitar. Demorou. No especial a gente vê isso sendo feito de uma forma rápida, como a gente falou, né? Isso é uma... Eles estão contando uma história e precisa ficar dinâmico. Isso. Então, assim, eles resumem em mas eu gostei. Encontro só. Eu gostei do jeito que foi. De forma alguma, a gente tá fazendo isso como em relação, assim, como crítica. Não. A forma com que os eventos foram editados para serem transformados em um documentário, um docudrama, eu não consigo tirar nada, assim. Tá perfeito, eu acho. O storytelling tá ótimo. Sim, tanto que esse é um podcast que a gente não vai ter nota, tipo... Não tem nota. Não tem como não existe deduzir nota. ponto de nada em Adventure Space Até porque Time. se eu fosse dar uma nota, seria Hartnell, cara. Mas Hartnell, no momento onde só tem o Hartnell, numa ele é o escala máximo. de Hartnell a Hartnell. Não, porque assim, é muito bacana a gente ver que, tipo... Como eles se preocuparam, quando a gente fala que toda a pesquisa feita pelo Hartnell, pelo Gates e todo mundo é a nível emocional, mesmo. Nossa, totalmente. Porque assim, você vê que até na hora de, eu vou ter que alterar isso aqui pra poder girar essa cena. Até quando eles faziam isso, é feito com um cuidado... Sim. Extremo. Sim, eu acho. A gente também. fala sobre delicado, né? A gente fala sobre as diferenças, mas em relação assim, porque a gente vê que... Pra dar os fatos pra vocês também, Hoje em dia, com certeza. Hoje em dia até que não, mas a gente lembra que no ano que saiu, né, em 2013, tinha muita gente que tomava isso lá fora até, que tomava, nossa, isso aqui aconteceu como verdade. Perfeito, e né? não é. Não é. E não é um facsímile, assim, não é 100% igual. Não é, pois é. E aí, beleza, né? Eles encontraram finalmente o formato da série, encontraram os 4 personagens, vamos convencer esse cara? Vamos. E aí mostra os primeiros ensaios ali deles, né? Que é muito legal, porque pra quem tá familiarizado com o Earthly Child, a gente já viu esse arco 50 vezes, mais ou menos. 55, pra cada ano, né? Umas 55 vezes. Você lembra muito bem das falas. Sim. E aí você vê eles ensaiando as falas. Eu sei diálogos de cor. Né? Já dá pra saber diálogo de cor, assim. E você vê que eles estão ali fazendo o ensaio da cena, ainda sem estar no estúdio, né? O ensaio em outro local. O Hartnell reclama, né? Porque ele fala, como eu vou saber o que eu tô apertando se não tem o diabo do negócio pra eu apertar? Olha como ele é minucioso, tipo, eu preciso estar no local, porque vai que eu tenho que movimentar, vai que eu tenho que apertar um botão que, né? No outro episódio eu não posso apertar ele pra fazer outra coisa. As crianças vão perceber. Ele tinha uma preocupação com as crianças, que você vê assim, que vai crescer e vai desenvolver, e ele pensava nisso desde o começo. É porque isso, em especial, foi isso que ajudou ele a decidir que iria fazer. Sim, porque a gente vê que assim... Total. Esse ensaio que a gente vê
mostra a gravação nesse episódio, mostra que foi um desastre. Tava super quente o estúdio, que a gente... Como se vocês escutam os reviews da série clássica, vocês já ouviram falar do micro estúdio lá? O Lime Grove. Né? Lime Grove Studio. O Lime Grove, que era o tamanho de um banheiro. Tipo assim, vocês querem fazer uma série nova? Vai ser naquele estudinho ali, tá? Vocês acham que vai ser no principal? Tá vendo aquele lavabo ali? É ali que vocês vão fazer. Mais ou menos isso. Então assim, tava quente, deu super errado. E o lance é que assim, a gente tem esse piloto. Doctor Who, assim, o Unearthly Child que a gente vê, que a gente tem lá os episódios... Versão. Exatamente, é o depois do piloto. E a gente tem esse piloto também. Tem. Nos DVDs ele vem como extra, né? Ele foi lançado já. Ele é maior. Ele é maior do que o Unearthly Child, do que o primeiro, né? O S01, E01, Arco 01, episódio 01. Isso. Ele, se eu não me engano, ele tem meia hora ao invés de 20 e poucos minutos. Ele é um pouquinho maior. O formato de gravação dele é diferente, não é quadrado, ele é em wide, assim, não é wide como a gente tem hoje, mas ele antigo, né? É aquele wide mais antigo. As roupas são diferentes. E, assim, o doutor ali usa uma roupa diferente. Algumas falas foram mudadas. Exatamente, também. porque em especial o doutor é diferente. Esse doutor da primeira versão, ele é muito carrancudo, ele é muito grosso. Ríspido. Ele é grosso. Ele beira o... Ele não é bonzinho. Esse é o lance. Ele perde o carisma no porque fim. foi vendido pra ele, pela Verity e pelo Warris, que esse personagem, ele era o Papai Noel misturado com o Júlio Verne, tipo... Com H.G. Wells. Com H.G. Wells. É assim, ele é o melhor personagem de todos. Ele tem brilho no olhar, ele é mágico. Ele é do mágico, jeito dele. Ele é mágico, ele tem o corpo de um velho, mas ele é duro na queda, ele é bondoso. Foi vendido tudo isso pra ele, e isso comprou o Hartnell. Isso encantou o Hartnell. E quando ele foi fazer, ele pega um personagem tão duro quanto os militares que ele fazia. E você sabe que até nessa cena do ensaio, ele tá lendo o roteiro, ele vira pra Verity e fala: olha, eu não tô encontrando nesse roteiro aquilo que você falou da mágica, do brilho, que eu posso trazer. Cadê? No roteiro, eu não estou encontrando isso. E aí ela fala, não, é isso mesmo. Eu não tô tendo abertura pra mostrar isso aí que você falou, né? Pois é, e eles fazem e fica uma bosta. Não dá certo. Aí, isso aconteceu mesmo. Tipo, esse episódio foi feito e o Sidney teve que intervir, ele falou, não tá bom. Eu vou botar vocês por olho da rua, todo mundo. E ela fala, você tem que entender que o estúdio é ruim, ela dá justificativa, e ele fala, olha, é o seguinte, eu vou dar uma chance pra você. Vocês vão pegar isso e vocês vão regravar esse troço inteiro. Vocês vão refazer esse troço. Vai ser caro, o pessoal acima de mim vai comer o meu fígado, mas eu tô apostando em você. Não me decepciona. O que ele fala é basicamente isso. E isso é uma coisa assim... Tá nas mãos de vocês. A gente, né? É isso que ele tá falando. A gente falou, né, que tem as diferenças e tal, mas nisso... eu acho que o Gates ele foi muito assertivo e respeitoso, assim, tipo, os personagens eles foram feitos da forma que eles eram mesmo. Sim, né? total. Tem entrevista, o pessoal fala, o Sidney, ele era um cara rígido, mas ele era um cara extremamente justo. Pra caramba. É assim, se você convencesse ele de uma coisa... Ele era um cara muito legal, Se você convencesse ele de uma coisa, ele ia com você até o final. Eu acho que o que eu gosto do Sidney... Ele comprava o teu barulho, entendeu? E ele admite quando ele erra, entendeu? O que eu gosto do Sidney é que, pelo menos o que me passou durante o especial, é que assim, ao mesmo tempo que ele tinha o olho nos negócios, então ele ficava de olho, gente, cuida desse orçamento, pelo amor de Deus, não vai ultrapassar o orçamento. Ao mesmo tempo, ele também tinha carinho pela arte. Ele tinha um olho tanto no business como na arte. Tipo assim, olha, é importante ter uma atuação assim, é importante ter um cenário assim, mas pelo amor de Deus, segura esse orçamento. Ele tinha o equilíbrio dos dois. É importante não colocar um monte de clichê na minha série. Assim, tipo alienígena, ele tinha essas tipo regras. Cérebro em jarro e alienígena olhudo e robô. Wait. Robô não. Isso é que dá grana. Robô então não. Isso pode fazer. Engraçado que todas essas coisas que ele fala que não é pra ter, eventualmente acaba tendo. Não quero Bug-Eyed Monster. A Verity coloca o Dalek. Não quero. Aí coloca, dá certo. Vai lá. Tá bom. E isso é muito bacana, né? Que você vê ele fala, ele dá não quero monstro de olhos bugalhados, não quero essa porra desses robôs. Não quero robô. Aí ela fala, não é robô. Aí ele não interessa. É em corpo de lata, ela fala, não, ela explica, é uma raça mutante, é não sei o que, eu consegui o Terry Nation pra escrever, e tipo... É bom. Isso é uma mensagem sobre ódio, intolerância, não sei o quê. E aí ela fala, confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. E ele fala, tá bom, faz. Mas ele fala numa de assim... faz que eu sei que essa vai dar merda. E não dá.
E aí, quando tem 10 milhões de pessoas assistindo The Daleks, ele chama ela e fala, olha, o que eu sei, né? Toca. Vai embora. Você tava certa. Eu não tenho vergonha de admitir que eu tava errado, né? Exatamente. E a gente vê que, na verdade, tudo que ele profetiza que ele não quer, entra e dá certo, né? A gente tem os jarros, os cérebros no jarro aparecendo. Isso. A gente tem robô aparecendo com Cyberman no final. Então, e coisas. O cérebro no jarro não. Mas o Dalek e Cyberman a gente tem estipulado até hoje aí, fixo. E era uma coisa que ele não queria e deu super certo. Deu muito Cyberman foi gancho aí pra criação de robôs de outras séries, tipo os Borgs em Jornada. Pois entendeu? Cara. E assim, ele criou um marco ali, cara. Eu achei maravilhoso. Ele não querer fez nascer um marco. Pois é, mas eu acho que ele só permitiu, digamos, por causa dessa relação que ele tinha com a Verity. Eu acho que o que esse especial mostra, principalmente, é como a relação entre as pessoas que fez dar certo. Eu acho que a Porque mensagem... existia uma cumplicidade e, principalmente, e isso é muito importante e muito raro em ambiente de trabalho, porque ali é um ambiente de trabalho, tá? Não fiquem achando mágico, que... Ai, vamos criar uma série que é mágica. Não, eles precisavam colocar um programa no meio de 2 programas, tá? Era só isso, tá? Era business. E você vê que eles transformam tudo isso numa coisa especial por causa das relações. Sim. O Sidney vê na Verity qualidade no trabalho, vê que ela tem capacidade... Os melhores trabalhos que eu, Thaís, consegui na vida, porque alguém foi lá e falou, nossa, essa menina é boa. Sim. O Sidney olhou pra Verity e falou, essa menina é boa. Sim. Aí a Verity chamou o Warris, esse cara é bom. Sim. Quem que é o cara que vai ser o protagonista? O Hartnell. E é legal isso que você essa falou. relação de um confiar no trabalho do outro que fez dar certo. É legal você ter falado isso. É a admiração pelo outro. A gente puxa pra um lado mais pessoal da coisa. Eu, em vários momentos, eu me vi... Eu não estou me comparando com o cara, óbvio, mas eu me vi no que estava acontecendo ali. Você falou aí, os grandes trabalhos que eu peguei na minha vida, a gente sabe, até a carreira dela de tradução, de jornalismo, então a gente sempre fala aqui, foi porque alguém um dia chegou e confiou no meu taco. Exato. E eu também. Viu o potencial. Eu comentei isso já uns podcasts atrás, se eu não me engano. Foi que a gente tá falando, que a gente comentou sobre o Mad Men, né, que eu trabalho hoje com marketing e publicidade e tal, e eu não sou formado nisso, mas eu só comecei nisso porque um dia eu cheguei numa firma, numa agência, sem experiência nenhuma, e falei, eu sei fazer. Tá bom. Qual é a sua experiência? Não tenho. Exato. Qual é a sua formação? Não tenho. Confia que eu sei fazer, Se não der certo, me manda embora. E eu dei certo e eu trabalho com isso até hoje. Sabe, tem até uma cena que a Verity fala assim, o quê? No meu currículo tava não sei o quê? Acho que o Sidney se confundiu, porque era outra coisa. Eu estudei em outras... E eu que não quis corrigir ele. Então assim, tipo, não importa onde você estudou. Claro que é importante você ter as skills técnicas. Mas experiência conta muito mais, né, cara? Gente, e alguém confiar também no seu trabalho é muito importante. Eu acho que assim, a gente tem hoje... Porque eu acho que o Hartnell jamais teria conseguido ser o doutor que ele foi se eles não tivessem confiado nele a esse ponto, sabe? A gente tem hoje aí a oportunidade, a gente sempre fala que o DWRcast, ele cada semana, a cada 4 dias, na verdade, né, que tem podcast, ele sempre cresce mais, assim, tipo, a gente tem tido... É que você não tem os números, né? Nós temos os números. A gente tem tido um crescimento muito grande, assim, ultimamente. E hoje a gente tem a oportunidade de falar pra muita gente de várias idades. Então, assim, a gente tá... Se você que tá ouvindo, a gente tem lá até a nossa idade, assim, 30 e pouco, ou mais. A gente tem ouvinte nosso, tem idade de ser nossos pais. Sim. Se você... É a mágica de Dr. Who. Pois é, você... Que começou lá com... Exatamente. Sidney e Verity. Você sabe bem como é que é esse lance. Você sabe como é estar no mercado de trabalho e, tipo... E ter alguém... Como é bom ter alguém que confia no seu trabalho e te dá a oportunidade. Mas a gente também tem público de... molecada que tá, tipo, entrando no mercado de trabalho agora ou que não tá nem pensando nisso. Então molecada de 13, 14 anos. Já pegou uma dica legal aí. Então, não, é verdade. Tipo, saiba que, assim, é tão importante quanto você estudar, você ter uma formação legal, você escolher com cuidado. Tipo, não tenha pressa de escolher, isso é uma coisa... Não, de forma alguma. É você ter... Você fazer relações. Não tô falando, Foster Network, eu não tô sendo empresário. O cara de empresa chato. Não é sobre isso, assim, né? Crie pontes, eu acho que esse é o lance. Isso. Tipo, converse com as pessoas certas, faça amizade, chegue na pessoa, não chegue por interesse. Eu acho que assim, crie a relação primeiro, que os frutos vêm depois. Eu acho que é isso que o Adventure Space Time mostra também, né? Sim, que a confiança que já existia previamente
do Sidney na Verity, como você estava falando agora há pouco, foi o que fez ele dar essa oportunidade pra ela, que foi o que fez o Warris ficar, que foi o que fez ela convencer o Hartnell, que deu a volta, que ele depois estava comprando pra ele, né, a coisa. E quando você para pra pensar, até hoje, 2018, Doctor Who é uma série que você não consegue fazer com pessoas que não se gostam. Acaba se tornando uma família, é uma família tão grande, né, que os atores, por exemplo, todos participam da mesma lista, todos eles participam das convenções. Eles companheiros que nunca se viram, ficam amigos depois. Exato. Você tá na família Doctor Who. Uma vez na família, sempre na família, sabe? É uma coisa que realmente tem a ver com relacionamento, de verdade. E falando em relacionamento, né? Eu acho que, além da Verity, o Hartnell teve um relacionamento muito forte que foi com a Carol Ann Ford, né? Sim. Que é a Susan. Então, assim... Tá aí nativa, né, cara? Tá, sim. Isso é verdade. E assim, você vê que tem uma cena que ele dá ele dá um corte bronquinha nela, mas né, digamos. É uma bronca de avô, assim. É uma bronca de avô. Devemos lembrar aí que a gente fala sobre o avô, mas o Hartnell, nessa época, ele tinha os seus 50 e poucos anos e ele não tinha idade de ser avô de ninguém ali. Eu acho porque a Carol tinha uns 20 e pouco. A Carol Ford tinha 22. Ele tinha idade de ser pai dela, ele tinha 50 e pouco. Isso. Ele não era, tanto que a gente tem até uma cena, e isso eu acho que é muita coisa assim que não foi falado, mas que essa colocaram, porque o William Russell, do Adventure Space Time, fala assim... ele não é tão velho quanto parece. Aí fala, ele deve ter tido uma vida sofrida. Porque o lance aí tá falando de um cara que passou por guerras. Aí tá falando de um cara que fumava e bebia pra caramba, porque era hábito da época. Se envelhecia mais antigamente. Sim. Então, assim, ele não tinha idade de ser avô dela, mas esse puxão de orelha é muito de pai, avô, é muito assim de... você tá gastando dinheiro que nem uma maluca. Esse emprego é muito instável. E aí a Carol vira e fala, eu tenho dinheiro como quiser. Eu gasto como eu quiser, eu sou dona da minha vida. Vale lembrar que ela tá interpretando uma menina de 16 anos. A Carol Ford tinha 22 anos e já tinha um filho. Já era mãe. Então, assim, até porque 22 anos naquela época era normal ter filho. Sim, isso não é nem mostrado, mas assim, não é nem falado. Não, mas tipo, você vê que ali a atitude dela na hora, tipo, oi, eu sou uma mulher adulta, eu cuido da minha vida, sai fora. E aí, ele vê que ela ficou brava e o que ele faz? Ele manda um bilhetinho. E isso é legal. Olha que bonitinho. A gente vê ali... Olha aqui como ele já tá derretendo. Sim, a gente vê de uma forma bem en passant, assim, que tinha essa relação, né, de amizade entre eles dois. Sim. Que ele fica muito mal quando ela sai. Que ele teve tudo começou com essas flores. Só que é engraçado isso, porque nos extras, né, desse especial, a gente tem o Peter Purves, né, falando assim, tipo, o Peter Purves é o Steven Taylor. Isso. Né? O Steven Taylor. Ele falando assim, perdão, não é o Peter Purves, é o cara que fez o Marco Polo. Falando assim, a gente tava gravando. É verdade. A gente tava gravando o Marco Polo e ele me deu um corte assim, tipo, na maior. Eu entendi que era o jeitão dele e não liguei. E aí depois eu vi que tava chegando um monte de flor pras atrizes e ele não sabia o que me dar porque eu era homem e ele comprou uma lata de biscoito e me deu. Então, olha que fofo! Você vê assim, ele dava uns cortes e ele meio que na hora sacava, putz, foi demais. Ops. Deixa eu pedir uma desculpa aqui pra essa pessoa. Pois a gente tá revisando a série clássica, né, aí com os DWRcast. E a gente tem pesquisado muito sobre a série clássica, lendo o Dr. Who Magazine, os escambau. Fora o que a gente já faz porque a gente quer. Fora, né? Pois e a gente lê em diversas ocasiões que o William Hartnell realmente não era a pessoa mais dócil. Ele tinha uns ataques. Mas era o jeito. Com algumas pessoas ele era difícil de trabalhar. Mas é o jeito dele, gente. Tipo, ele é um cara... Então, mas era a época também, né, dos anos 60. Ele era um senhor dos anos 60, sabe? Tipo... A época... mas ele não era desrespeitoso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de destacar. Ele era mais... Ele era duro. Durão. Eu acho que assim... Durão. Isso é uma coisa importante de destacar, até porque teve toda aquela quase polêmica quando o Bradley trouxe de volta o primeiro doutor em Once Upon a Time, que o Moffat teve uma liberdade de fazer ele ele é meio machista, ele faz piada sexista. Porque ele é dos anos 60, e teve todo aquele questionamento, mas o doutor não é um homem dos anos 60, apesar da série dos anos 60. Mas isso é muito importante destacar, né? A gente fala que o Hartnell era um cara durão, lá nos anos 60 e tal, ele era meio ríspido, porque era o jeitão dele. Isso. Mas a gente não tem
registro nenhum falando que ele faltava com respeito com o colega, ou que ele beirava desrespeito só por ele ser homem. Muito pelo contrário. A gente tem todos os depoimentos. Imagina, foi a Vert que chamou ele. Se ele fosse tão machista, ele não tinha nem aceitado, ele não teria durado. Ele não teria durado com ela, ou ela não teria durado com ele. Ele jamais teria aceitado a autoridade da Vert, porque a Vert era a chefe dele. Não, e outra, a gente tem aí, como eu falei, né, a Carol Ann Ford, ela tá nativa, ela trabalha hoje em dia, tipo, inclusive ela tá pra sair, né? Um áudio dela com Novas Aventuras do Primeiro Doutor, né, o First Doctor Adventures, que é com o Bradley fazendo o Primeiro Doutor. Na verdade é toda essa equipe que fez a equipe, o primeiro time TARDIS, refazendo em Aventuras Novas. Isso. E vai ter a Carol Ann Ford fazendo uma outra personagem. Então assim, ela tá nativa, e toda vez que você vê ela em entrevista falando sobre o Hartnell, ela falou quão carinhoso ele era do jeito dele. Então, assim, não era emocionada e carinhosa. O velho que desrespeitava, que era machista, que falava merda, entendeu? Ele era durão com todo mundo. Homem, mulher, você não vê o cara falando que... Não, vou dar uns biscoitinhos pra ele. Você vê que, apesar dele ser durão, eventualmente ele caía em si e falava, ops, não precisava. Opa, cruzei a linha. Tá na hora. Tem que pedir... E ele sabia chegar e pedir desculpa. Sim, sabia. Né? Que eu acho que é uma qualidade virtude, que tá faltando em muita gente aí. Muito legal do Hartnell, assim, falar, não, realmente, eu cruzei, eu cruzei a linha, né? E eu preciso pedir desculpa. Eu errei. São duas atitudes legais que a gente vê de dois homens mais velhos nesse documentário, né? Sim, que é justamente super. O Hartnell, que tinha esse costume de, às vezes, ele dava uma escorregada e ele, na hora, ia pedir desculpa. Aos coices. E do Sidney de admitir que estava errado e falar, tudo bem, eu errei, você estava certa, segue. Foda-se se você é mulher, foda-se se você tem metade da minha idade. Não me interessa de onde você vem, como você é. Se você tá fazendo bem, segue. Pois é, e é importante dizer isso mesmo, porque eu não gosto quando eu vejo coisas tipo, mas o Hartnell era um cara super legal, ele era durão? Era durão, mas isso não, de nenhuma forma, diminui ele como pessoa, e eu acho que esse documentário vem para trazer um pouco mais do quanto ele era afável, do quanto ele era, assim, realmente cuidadoso nas relações que ele tinha, principalmente com as pessoas de Doctor Who, porque, como a gente falou, né, como o Fred falou, aos poucos foi se tornando o papel da vida dele, aos poucos foi se tornando uma coisa que ele veio a amar mesmo, do fundo do coração. Do tanto que a gente tem ele realmente se apegou à série, e ele era o Doctor Who, e ele fala o tempo todo, você não pode ter Doctor Who sem o Doctor Who, quer dizer, sem mim. Sem mim. Não, e você vê, aqui tem uma cena, esse especial, ele tem várias cenas assim que, e eu não tenho vergonha de dizer, né? A primeira vez que a gente viu, eu não tenho lembrança. Agora aconteceu, mas eu tenho certeza que aconteceu como foi hoje, que eu tava vendo. E eu não, eu me debulhei em lágrimas, eu chorei. Não, mas assim, eu tá vendo e o meu olho fica cheio de lágrimas. É muito bonito. Pela simbologia do que tá passando ali. Exato. Assim, claro, tem a atuação, tem uma cena que é super forte dele, depois que o Sidney fala com ele que tem que cortar ele. Porque a gente sabe, né, que o Hartnell já tava ficando doente por causa da arteriosclerose e tudo mais. Sim. Dele tá apoiado assim na lareira e chorar, de soluçar, de falar, eu não quero sair, eu não quero parar de fazer. I don't wanna go, né? E ele ser forçado a parar porque o corpo não tava aguentando mais. Por causa da condição física, né? E outra coisa legal... fala. Perdão. Não, e a outra cena que eu acho que é muito bacana é aquela do parque. Que ele tá sentado no parque. Que graça de cena. Ele e a mulher só jogando conversa fora. Que graça de cena. E chega uma criança e pede um autógrafo. Aí ele vai... Já é bonitinha essa criança. Aí ele conversa com o menino ali rapidinho, dá um autógrafo. E aí aparece uma horda de criança. E a cena que corta é ele... brincando com as crianças. Ele passando no parque, assim, tipo... Ele sendo o Doctor Who ali. Brincando com as crianças. E você vê... E isso, cara, é assim... É muito lindo. O Bradley merecia um BAFTA por causa disso. Porque assim... o Bradley tá ridiculamente perfeito. O prêmio perfeito. Que poderia ser dado pra ele pra isso. Ele tá incrível. Você vê o brilho no olhar do Hartnell ali. Da representação dele no Hartnell. Tipo, caramba, essas crianças amam uma coisa que eu faço. Tanto que ele fala mais pra frente. Exatamente. A gente não pode... Tipo, as crianças não querem toda essa coisa em volta. Elas querem essa atuação mais solta. É isso que as crianças querem. É isso que eles estão... É isso que eles gostam. Uma cena que toca muito é a cena em que a Carol fala que vai sair mesmo.
E eles conversam, né? Ele fala assim, olha, você não precisa sair, os caras vão... Se você quiser, escreve aqui rapidinho. Eles refazem o roteiro rapidinho aqui, ó. Ela fala, não, eu quero sair, porque eu não aguento mais só gritar. A gente sabe, né, que a Carol saiu... Tava insatisfeita, porque ela queria mais profundidade na personagem, eles não queriam dar essa profundidade, infelizmente, né? Eram outros tempos. E ele fala assim, tá bom, né? Se você vai, você vai. E aí... Mostra você vê que nessa cena ele tá grosso com os outros, né? Porque ele tá mal, tá putaço, né? já. E aí, assim, mostra a cena, que é uma cena icônica, né, do primeiro Doutor, né? One Day I Shall Come Back. É a cena que é tão icônica que tem gente, quando a pessoa não é tão familiarizada com a série clássica, acha que isso é a despedida dele. Mas não é. E não é. É a despedida da Susan. Dele com a Susan, que é a não da regeneração. Companion, mas assim, quando a gente assiste a cena dentro do arco lá, dos Daleks, é bonito, dá pra chorar. É emocionante. Só que aqui não é o doutor se despedir da Susan. É o Hartnell se despedindo da Carol. E assim, isso faz com que seja 10 vezes pior. A direção de cena... 10 vezes mais triste. A direção de cena, o roteiro e a direção de cena dessa cena... É vida real. Assim, tem dois momentos assim que eu olho e falo, caralho, que direção. Que olho. A direção tá impecável. Que olho pra fazer essa cena. As cores, eles conseguiram reproduzir os anos 60 direitinho. A paleta dos anos 60, né? Tá lindo. Não, mas eu digo assim, tem dois momentos assim que eu olho e falo, caralho, que gênio pra botar assim, o jogo de câmera, o posicionamento tá tudo perfeito. A gente tem essa cena em que a gente vê ele falando com a Carol, né? Tipo, olha, não precisa. Ela fala, não, eu tenho que sair. E ele se despedindo. E você vê que não é... Foi o que você falou, não é o doutor, é o William Hartnell. Nossa. Aí você vê a cena acabando. E ele continua no estúdio. Grieving, né? Tipo, ele tá de luto ali. Ele tá sofrendo. E aí o diretor, que não é mais o Wallace Hussein, porque a gente vê a saída dele, diretor. fala com a Verity assim, ele não gosta de despedida, né? Aí ela responde assim com silêncio, né? E aí você vê ele fala, Hartnell, pô, foi muito bom. Aí ele fala, tá bom, Wallace, me dá mais 5 minutos. Então assim, você vê que isso, mas é um Billy Fluff, né? É uma escorregada do William Hartnell. Não! Isso é ele. Ele tá embargado. Aquele momento ali dele, ele tá extremamente vulnerável, porque ele tá mal, porque ele tá vendo ela ir embora, ele já viu o Warriors ir embora, ele tá começando a se sentir sozinho. E isso porque ainda tem a Verity, o Ian e a Bárbara. E a Bárbara, pois é. E a outra cena, assim, que eu acho que é de uma... Jacqueline William Russell, né? E uma outra cena que eu vejo, assim, cara, que incrível. Tipo, eu vi e eu falei, caralho, é muito bem feito. Que a gente tá vendo o Sidney à revelia, lendo o roteiro de Dalek, e falando assim, eles andam, e aí eles atiram e exterminar, mas que baboseira, né? E conforme... Aí, assim, a cena, o tom da trilha muda, né? Fica uma coisa bem de sci-fi mesmo, de terror, assim, tan-tan. Aí ele vai descrevendo e você vai vendo o formato do Dalek aparecendo, tipo, aparece... O olho, olhinho. Aparece o batedor, aparece um formato, tudo na sombra, meio em silhueta. É o Dalek. Ele vai lendo, ele vai descrevendo como é o Dalek, tipo, tem um eixo de não sei quanto e vai aparecendo assim. E quando ele fala Exterminate, você vê um negócio que quando você olha de primeiro, você acha que é a arma mesmo, você acha que é o batedor de ovo. Do Dalek. Quando ele começa a gritar Exterminate, você vê que são tiros, que é uma arma. E aí já corta direto pro lance que foi o assassinato do JFK. Então, assim, cara, isso é de uma genialidade de direção. É muito bonito. De jogo de imagem. É muito foda. Do tipo, caralho, ele tava descrevendo o Dalek, e quando ele fala sobre como o Dalek mata, corta pra como o Kennedy foi morto e como isso impactou na série. E a violência envolvida, né? Sim, porque cara. O Dalek é um bicho violento. Ele quer exterminar. E o Kennedy foi, né, exterminado, ele foi assassinado. Então faz também, esse paralelo. Isso é uma coisa que é importante em Doctor Who, né, cara? Porque sim. isso afetou muito. Afetou a série. Isso também afetou, assim, não é bem afetou, mas a gente tem isso bem escrito ali, bem documentado no documentário, que é a Verity, ela toma uma chamada do Sidney Newman, e ele fala assim, não pode ficar assim, eu não quero esses monstros, é clichê. Ela fala, não, faz, porque ela fala que ela confia em mim, e ele fala, tá bom, vai lá e prova pra mim que você tá certa. E quando ela tá saindo, ela aproveita esse momento que ela botou na mesa, o que ela sabe fazer. Que ela tá ali com coragem, né? E outra coisa, o primeiro episódio vai ser exibido de novo, semana que vem. Aí você tá maluco, ela falou, não, você quer, em inglês a frase é muito legal, que é we deserve a fair crack of a whip. Tipo, isso mesmo. Se você quer ser durão com a gente, você tem que ser justo com a gente.
o primeiro episódio, ele teve audiência baixa, porque teve o problema do JFK. Aí ele fala, então a culpa é do JFK? Aí ela fala, deixa passar semana que vem de novo. Passa semana que vem junto com o segundo episódio do primeiro arco. Vai ser juntinho, E ele fala, tá bom. E a gente vê que isso dá certo. Deu certíssimo. E mais pra frente, né, porque isso ainda é em Another Child, mas a gente vê mais pra frente quando tem o lance dos Daleks, da criação e de os 10 milhões, né, de pessoas assistindo, você vê o começo da Dalek Mania. Você vê a Verity Lambert indo cochilando no ônibus, sendo acordado por criança, gritando o jargão dos Daleks. O Exterminate, né? Então é muito legal ver que a série tá pegando impulso, ela tá começando a chegar no público-alvo que eles queriam que chegasse e que tá começando a virar uma febre nacional, porque foi o que começou a ser mesmo. Foi a segunda e já que estamos falando de Daleks... Vamos falar da voz dos Daleks, não é verdade? Porque a voz original dos Daleks lá em 64, né? 63, 64, foi do Peter Hawkins. 63 ali ainda. Né? É, o finzinho, né? Porque novembro... É um arco que... Ele cruza, é verdade. Ele cruza, né? E o dublador original lá da voz dos Daleks era o Peter Hawkins, dublador não, voz original. Sim. E aqui no especial é o Nicholas Briggs, né? Tem uma cena de bastidor que você vê um cara fazendo a voz dos Daleks, que ele tá com um negocinho assim, né? Um foninho, um microfoninho, um modificador de voz e tal. E esse cara é o Nicholas Briggs. Então isso então é um vamos lá. Inception, é o Inception. Assim, nessa cena a gente tem um ator fazendo o cara que fazia a voz dos Daleks. Isso. Só que o ator que tá fazendo é o Nicholas Briggs, que faz a voz hoje. Isso! Então, assim, ele não tá interpretando um cara fazendo a voz. Ele tá fazendo a voz enquanto interpreta o cara original fazendo a voz. Você entendeu? Não, nem eu. Eu entendi, sim. É louco, né, cara? É muito legal. O Briggs, vocês sabem bem, a gente sempre fala dele, né? Ele é uma das grandes mentes por trás da Big Finish hoje em dia. Com certeza. E ele também é aí a voz por trás da voz dos Cybermen, dos Daleks, do Judum. Na Era Moderna. Na Era Moderna, sim. Da Era Moderna pra frente é sempre ele que faz as vozes. Foi muito legal, né? Ver ele substituindo o cara que tinha o trabalho que hoje ele tem, né? Então... E ele fazendo o cara ali. E assim, é tão breve que é não acreditado. É muito rápido, ali. É de ladinho, mal dá pra aparecer e é maravilhoso. Sim. Também, né? Estamos aí, então, mostrando a trajetória do Hartnell em Doctor Who. E aos poucos as coisas vão se modificando. Porque toda aquela euforia do começo, e a Dalek Mania, e as crianças se conhecendo ele no parque, Ian, Bárbara e Susan, bababá, uma hora isso acaba. Isso vai chegar ao fim, Primeiro sai a Susan, aí vem a Vicky, né? A gente tem uma atriz que faz lá a Anneke Wills, não sei o quê. A Anneke Wills não, desculpa, a Anneke Wills é a Maureen O'Brien. E assim, até aí tá tudo bem. Aí a gente sabe que em breve vai sair Ian e Bárbara. E a gente tá chegando próximo da era que a Verity vai querer sair também, né? Aqui tem uma festinha aí pra ela com os caras vestidos de Zarbi, que seria o Web Planet. Mas na realidade... É colocado como se ela tivesse saído ali, né? Na verdade ela saiu um pouquinho depois, tá? Ela saiu no Mission to the Unknown, que a gente ainda nem chegou a revisar, mas tá próximo. Sim. Então, assim, ela sai no meio da era dele. Sim. Ela deixa de ser produtora, entra um cara qualquer. De novo, isso foi a liberdade ali até pra poder dar um pouco mais de impacto pra cena, né? Porque o episódio que ela sai, o arco que ela sai, é qualquer coisa, né? Não é lá uma coisa tão grande. Não que o Web Planet seja um The Daleks, mas... Mas o Web Planet tem os Zarbi. Então, mas ele marca mais. Marca então, mais. Assim, por isso que eles botaram assim no documentário. E aí, assim... Ele já tá meio bolado e tal, aí ela fala com ele, ela vai com muita delicadeza avisar, olha, vou sair também. E ele sente esse impacto, de novo. Sente. Ele tá sentindo os impactos das pessoas saindo, as pessoas com quem ele trabalhava. Falei de novo, né, das relações. Ele criou aquelas relações com aquelas pessoas e elas estão saindo, Sim, cara. sabe o que eu acho legal também? também? Sabe quando você tá num emprego mó legal, que você tem sua galera e elas vão saindo? Isso! Dói. É isso! Eu passei por isso há pouco tempo, inclusive. Só que, assim, a gente tá falando de uma carreira de atuação que lida muito com o emocional. Sabe uma coisa que... Você tá totalmente exposto. Então, assim, como é que você vai... Isso afeta o seu desempenho. Afeta pra caramba! Tem uma parada que eles fazem no episódio, que é nesse especial, né, no documentário, que é assim, sempre que tem a formação da vez, aparecem as fotos sendo tiradas ali na frente do estúdio, né? Aí você vê que a primeira, eles estão super felizes. Tem a Verity,
o William Russell, a Jacqueline Hill e a Caroline Ford com o Hartnell. Tem a foto mó feliz. Aí depois tem com a outra formação já com a que seria a Maureen O'Brien. E ele ainda tá feliz, né? E eles estão juntos. Quando corta pra depois que já não tem a Verity mais e já não tem mais ninguém... assim, não tem. Veja comigo. Não tem a Verity, não tem o Warris, não tem o William Russell, Jacqueline Hill, Caroline Ford. Não tem nem a Maureen O'Brien mais. Não. Tipo, eu acho que é bem Polly. Não, tem o da Dodo. Você vai ver, o que marca mais o da Dodo com o Steve, ele já tá meio assim... Já tá meio assim. Ele tá feliz, mas ele tá meio assim. Na última, que é com o Ben e Polly, o jeito que eles fazem ali, de novo, a direção coloca... O posicionamento do Ben e da Polly, eles estão juntos, meio abraçados. Felizes, separados do Hartnell. Assim, tem um espaço de uma pessoa entre eles. E o Hartnell perdido, assim, ele não tá puto, ele não tá triste, ele tá perdido, ele não sabe o que tá fazendo ali. Sabe o que parece? O tempo todo, o Hartnell fala, é o meu programa, é o meu show, você não pode ter Doctor Who sem o Doctor Who. Só que de repente ele se vê completamente excluído. Porque ele não é mais a pessoa principal, a novidade da vez é o Ben e Polly, são os novos companions. Não, sempre é o doutor, né, mas ele tá perdido, eu acho que esse é o lance. E aí, assim, tipo, o diretor não é mais o mesmo. A produtora não é mais a mesma. Tipo, tá, e aí? O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? O Sidney ainda tá lá, pelo menos. Mas ele não tinha um contato tão direto. Não é um contato tão direto. O Sidney não está nas gravações o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Então, assim, tipo, ele vai começando a sentir esse distanciamento. E coincide com o fato da saúde dele começar a ir mal. Porque vai dando indícios disso ao longo. Isso a gente tem. E a gente vai vendo acontecer aos poucos. Quando ele começa a ficar muito mal, você vê que a mulher dele chega a intervir. Heather. A Heather, né? Que a gente tem até, né? Que a gente teve a Bill e a Heather. E por mais que o Moffat fale que isso é só uma coincidência, a gente sabe que tem limite até pra coincidência, né? Mas enfim, que a Heather fala com a Verity, tipo, olha, será que vocês não conseguem, tipo, dar uma aliviada pra ele? Porque a dá menos falas pra ele. A Artéria está batendo, ele tá esquecendo muita coisa. E a gente tem os Billy Fluffs, né? A gente tem ele trocando o nome do Ian, né? De Chesterton para Chesterfield. Jefferson. O que for. E você vê que isso virou uma coisa do primeiro doutor. Mas isso foi por conta da condição do Hartnell, porque ele tinha esses lapsos. Mas no final ele esquecia falas inteiras. Assim, tipo, ele não tava conseguindo mais. A ponto dele chegar pra Verity, antes dela falar que vai sair, e falar assim, ó, eu sei que é meio prepotência minha, mas tem como não ter essa fala? Tipo, me dá a ideia. Tipo, a ideia eu tenho que falar isso. E eu improviso. Não tem problema. Ele fala assim, eu trabalhei com um diretor que falava que eu conseguia atuar assim, com uma sobrancelha e tal. Será que eu não posso fazer assim? E a verdade, gente, é que assim, Doctor Who era uma série que exigia muito. Não tinha pausa, né? Veja bem, a gente hoje tem 10 episódios. Na série moderna, a gente teve 13 episódios. Vocês acham muito? Então, tenta fazer o ano inteiro. Porque, assim, eles não tinham pausa, pausa de uma semana. Assim, eles tinham uma semana de férias. Era muito puxado. E ele era o principal. O spotlight era sempre nele, né? E assim, você vê que é uma série que não tem fala fácil. Ele tem que falar umas coisas de sci-fi. Maluco. Ele até fala, né? Tipo, gente, eu não tô entendendo o que eu tenho que falar aqui. Pelo amor de Deus, dá uma simplificada, né? E tudo mais. E aos poucos tem uma hora que ele tá estudando o diálogo, né? Com a mulher, que é o diálogo, inclusive, de Web Planet. Sim. E, tipo, ele tá super cansado. Ele tá na cama, ele deita assim, ele fecha os olhinhos. Ele já tá esgotado. Essa cena é foda, tadinho. Sabe esse negócio que eu vejo, dá dó, que eu falei sabia? que eu me vejo ali, né, dadas as proporções, com todo respeito ao Hartnell? Pelo amor de Deus, mas, sempre. Tipo, que ele fala assim, ele chega na cama de pijama cansado, a mulher fala, Bill, você não tá afim de descansar? Ele fala, não, eu tenho que ensaiar. Ela, mas por quê? Ele falou, muito bonitinho. Não pode ter o Doctor Who sem o Doctor Who, eu tenho que ensaiar isso porque amanhã eu tenho que fazer. Caralho, quantas vezes eu já não tive, da gente gravar, né, a produção da BRCast, ela é muito... Não é que seja feita em cima, mas a gente tem uma janela muito curta de produção, edição 2 por semana. E soltar. Agora tá mais. Antigamente era já era puxado. Quantas vezes eu não me vi, tipo, de eu estar, tipo, morrendo de sono e eu ter que sentar na frente do computador e ficar até, às vezes, 1, 2 da manhã editando, tendo que trabalhar no outro dia, mas, tipo assim, e de ver a Thaís indo deitar e falar assim, você não tá afim de editar amanhã, a gente posta depois, e eu falo, não, tem que postar logo que... Cara, tem gente esperando. As pessoas estão querendo ouvir. Tem gente que manda pra gente em coisa no Twitter, né? Mention e fala assim, gente,
cadê o podcast? Cadê o podcast? Eu preciso pra ir pro trabalho. Eu vou viajar, já saiu o podcast, eu preciso pra passar o tempo. Nossa, muita gente fala isso. Eu vou viajar amanhã, vai sair até tal hora? Até tal hora, E assim, e a gente sente... Porra, é uma proporção infinitamente menor. Infinitamente menor. Eu sinto isso de, tipo, quando eu atraso, às vezes, 1 hora, 2, eu fico, caralho... Ai, meu Deus. Tem gente, tem gente esperando. Uhum. Eu tô deixando pessoas esperando. Ou, quando... A gente teve vezes já de, tipo, gente, não vai dar pra soltar. Deu um imprevisto. Acontece. A gente perdeu. A gente teve uma vez que a gente fez um dossiê dos Daleks. E a gente de 2 horas e meia, a gente perdeu o arquivo inteiro. Isso. E perdeu o backup, perdeu tudo. E a gente fica mal. E eu falei, cara, eu deixei pessoas essa semana na mão. Eu decepcionei as pessoas. Imagina esse cara... É isso que a gente sente. Então, assim... Então vale o sangue e suor de, tipo... Putz, eu tenho que acordar às 7 da manhã e eu fiquei até Agora 2. você amplifica isso pro cara que é o protagonista da série de maior proeminência no Reino Unido dos anos 60. É isso. Da história, né? Pois é. Imagina, não, mas naquela época ali, na cabeça dele, era isso, cara. Agora imagina nessa escala de porque, tipo... As pessoas estão contando comigo. A gente tem aí 2.000 e pouco, 3.000 pessoas ouvindo por semana. Imagina um cara que tem 10 milhões de pessoas às vezes mais. Vendo ele, criança. Semanalmente. É muito louco, cara. E não assim, tem como a gente gravar isso, entendeu? E ele coloca esse peso nas costas dele mesmo, assim, não, eu tenho que continuar, vamos lá, ensaia comigo. E ela começa. As falas, né, do A Planet, tipo, mas qual é essa galáxia? É a fala dele com o Ian, né? Qual planeta Vortex, Então, assim, você vê que, apesar de tudo, ele ama o que ele faz, só que o corpo dele está cedendo. O corpo dele não aguenta. Primeiro porque, mesmo se fosse um corpo saudável, era cansativo. Sim. Então a gente tá falando de um cara que tá fazendo isso há alguns anos, todas as semanas, com breves pausas. De uma semana. Que eles deixavam cenas pré-gravadas, não tinha esse negócio de férias, tirando as séries, sei lá, de fim de ano, que era 1 ou 2 semanas sem gravar, e olha lá. Entendeu? Aí ele tem 10 milhões de espectadores. Toda uma equipe lá esperando por ele. Não era 10 milhões sempre, mas teve um pico de 10 milhões. Era mais ou menos nesse nível. Toda uma equipe que também vai estar lá. De novo, ele tem que estar pronto a segunda bitomania. Com as falas memorizadas, porque, né, ele tem que chegar pronto. Termo maluco. Ele tem que chegar pronto pra gravar, não é só chegar, ele já tem que ir com a fala decorada. Então, assim, é um peso nas costas desse cara que tá ficando doente que é inimaginável. Que já está doente. Né? E isso começa a aparecer. E aí a gente tem ali E é muito triste. O duro momento, que é essa cena que é muito triste. É muito triste. Que, na verdade, ele busca o Sidney, que ele fala assim, não dá, não consigo fazer isso com esse roteiro. Vou ter que conversar com o chefão e falar como eu quero que seja feito. Porque eles precisam de mim também. É muito triste. E ele triste. chega e fala, olha, você me desculpa, mas tem que dar um jeito de dar uma facilitada nesses roteiros, porque tá ruim, é muita palavra maluca, tá ruim de eu gravar. Me dá só a ideia, eu improviso. Ele repete o que ele falou com a Verity lá atrás, né? E aí ele ainda brinca, sabe como é que é, né? Me ajuda aqui, porque não tem Doctor Who sem o Doctor Who. E aí o Sidney fala, então, a gente tá... Mostra a cena da reunião, umas cenas antes, né? E ele fala assim, então, a gente tá também totalmente dentro de Doctor Who, tal como você, assim, 100% dedicado. Ele, que bom, a gente tá tentando revitalizar a série, que legal. Sem você. Doctor Who vai continuar. Você não vai continuar em Doctor Who. E aí você vê ele, tipo... E isso também é uma coisa que é ligeiramente diferente na vida real, né? Que sim. No documentário a gente vê ele falando assim, tudo bem, mas quem vai me substituir? E aí o Sidney mostra a foto do ator lá, que eu esqueci o nome agora de novo. Que é o Rhys Shearsmith. Como Patrick Troughton. Cara, a atenção com detalhes é muito foda. Que eles refizeram uma foto, que é tipo uma das fotos mais famosas do Patrick Troughton, que é ele num estúdio gravando um negócio, galanzão. Que o Patrick, apesar de ser um doutor meio bufão, muito bonito palhação, nessa foto. O Patrick era gatão quando era novo. Eles fizeram o Shearsmith na mesma refazer essa pose. E aí ele mostra assim, e o Hartnell do Bradley fala assim, é o Patrick Troughton, realmente, eu confio nele com um ator. A gente sabe que na vida real foi um pouquinho diferente, né? Foi o contrário, quando ele recebe a notícia que ele vai sair, ele fala, eu saio, mas eu tenho que escolher quem vai me substituir. Eu nomeio o meu sucessor. Porque a gente não pode deixar o Doctor Who na mão de qualquer um. Isso. E ele nomeia, e aí o que tem em registro é que ele fala assim, só tem um homem que eu confio pra substituir o meu personagem e é o Patrick Troughton. Isso aí. A gente tem essa fala na hora que ele conhece o Troughton no estúdio. E aí ele fala assim, ele se apresenta e ele fala, então você que é o Patrick Troughton, conhece o seu trabalho. Realmente, eu falei com o Sidney,
não tem nenhum homem que pode substituir sem ser o Patrick Troughton. Né? Então, assim, ele faz até uma piada, né? Quem é, né? Quem é? Não, tem um homem que pode substituir ele, que não consigo chamar, né? Então, assim, você vê que tem essa fala, mas ela é colocada num momentinho diferente pra poder dar o dinamismo da cena ali. Eu acho que assim, né? Na verdade, o Hartnell, ele já viu que não ia mais dar, a saúde dele estava muito prejudicada. No fundo ele sabia, né? E as pessoas, né? Eu acho que as pessoas também já não eram mais as mesmas, e ele viu que realmente, ok, tudo bem sair. E eu acho que Dr. Who mudou a vida dele, porque amoleceu o coração dele, porque você vê como muda na relação dele com a neta, né? No começo ele sendo super áspero com a menina, né? A Heather até dá uma chamada, né? Tipo, pô, não faz isso com a menina. E agora, tipo, a gente vê o tempo todo ela vestidinha de Dalek, ela falando, essa é muito maneira. Lá na minha escola, vô, eu falei pra eles que o meu vô é o Dr. Who e ele vai fazer isso. E tipo, o menino falou que a gasolina da tarde vai acabar e eu falei que ele é idiota. Aliás, ela tem um orgulhão de ser neta dele. E isso reflete nele, né? Você vê que ela, eu acho que assim, a gente fala da relação dele com a Verity, com a Carol, isso é importante pra cacete, não diminui isso em momento nenhum. Mas eu acho que assim, isso é um total achismo meu, o principal combustível dele era a neta. Mas porque esse especial deixa isso claro. Foi com o Dr. Who que ele descobriu a ligação com a neta. Como lidar com ela mesmo. Como eu lido com essas crianças, como eu converso com elas. E como ele aprendeu isso? Com a dele. Tipo, ele viu ali, fazendo esse personagem, o personagem que a neta podia assistir e gostar do personagem que ele fazia. Porque antes era sempre um militar durão. Isso. Agora não. É o personagem pra conversar. Ela se identificava. E você vê ela vestida de Dalek ali, né? É uma graça, ele aprovando, é uma graça. Ele, na parte de aprovação dos produtos que iam sair de Dalek. Isso. Ele vendo capa de anual da BBC. Nossa, uma coisa muito bonitinha. A relação que ele tinha com a neta. E depois do especial aparece ela na vida real. Que hoje já é uma quarentona, senhora, né? 50 sei lá. E ela fala, né, que tipo, as memórias que ela tem dele são misturadas com o Dr. Who. Ela não consegue desassociar o vô de Dr. Who. E ela fala com essas palavras, o que vocês assistem no Doctor Who era o meu avô. Ele não, ali ele não estava atuando. Interpretando, isso. Ele atuava, claro, na ficção, na maluquice, mas o jeito que o primeiro doutor era o meu avô. Ele não fazia um personagem, era ele ali. E é muito legal você ver que tem muitas coisas que a gente está falando sobre ele que se mantiveram até hoje nos doutores. Né? Tradição. Porque você vê que é um papel tão autoral. Tão único. Série nenhuma consegue reproduzir isso. Foi mal, cara. Exato. Tipo, que você consegue trazer você pro papel. O Tennant é ele, o McCoy é ele, o Capaldi é ele. E assim... Até o Colin Baker com a roupa que ele odiava era ele, né? Entendeu? É uma coisa assim que é tão transparente. Você precisa ser uma pessoa muito transparente para transparecer a sua personalidade no seu doutor. Num mundo completamente diferente do normal, né? O doutor tem aquelas características padrão e básicas que a gente tem, mas cada um é de um jeito. Por quê? Por causa do ator. Sim. E foi o Hartnell que começou isso. Ele trouxe ele pro papel. Aquilo era o Hartnell, entendeu? Era tão ele que ele pavimentou isso. O doutor é assim porque o Hartnell era assim. Na real, exatamente. O molde, entende? assim, a blueprint, né? Ele é o molde zero. O molde ele é ele. Ele tipo, é o original. Todo doutor, inclusive, né, a gente tem, né? O Matt Smith faz uma participação nesse especial, né? Que eu acho uma cena linda, que é a hora que o Hartnell, ele tá... É a última cena dele antes de regenerar, né? Isso. As mãozinhas com a luva. Com a luvinha. Encostando no painel e ele olha pro lado e ele vê o Matt Smith pegando no painel também. Isso. E ele sorri. Bonito, né? Óbvio que isso não aconteceu, mas isso assim, é a representação do tipo, ele tá olhando pro futuro. Isso. Ele tá olhando pra esse legado que ele deixou. Que ele criou. O Patrick é importante? É importante. O Pertwee é importante. Mas ninguém vai ser tão importante quanto ele. Ninguém sabe como é receber a notícia de que vai ser substituído. Exato. Sendo que isso nunca tinha acontecido. Porque assim, hoje, o ator a Jory entrou sabendo que ela tem um prazo. Sabendo que ela vai ser substituída. E eu vou além. O fato dela sair já é uma coisa divertida. Tipo, caramba,
vai ter o meu sucessor. Vai ter um próximo, eu vou ser a antecessora de alguém. Exatamente. Por mais que seja dolorido no dia... E todos os atores sabem disso. Todo mundo, do Troughton pra frente, entrou disso. Sabendo que, beleza, a série proporciona esse gancho de que eu possa substituir a qualquer minuto. Tudo bem. Essas são as regras do jogo. Quando o Hartnell tava lá, não tinha regra do jogo. Não. Ele tava na hora da criação das regras. Imagina assim, você está no trabalho que você ama muito e você descobre que você vai ser substituído pela primeira vez. Tipo, essa regra foi criada agora, entendeu? A dor que ele sente é uma dor muito maior do que qualquer outro que veio depois. Não que não haja, assim, a gente não tá diminuindo a gente, dor. Não. A gente fala dor, parece uma coisa tão pesada, né? Mas porque ele sofre mesmo. Ele sofre, ele sofre de verdade. Eu não tô diminuindo o quão mal ou emotivo o Capaldi ficou quando saiu. Um cara que ama a série. Ele ficou, cara. A gente vê nas gravações ele mareado, pegando a chave de fenda dele. Nossa. Ou, sei lá, quando o Tom Baker, que tinha ficado 7 anos, saiu. Ou quando o McCoy saiu... com a série parando do nada. Isso. Ou quando o Colin Baker foi saído. A gente não tá diminuindo isso. De forma Mas o lance alguma. é assim, o primeiro que tomou o Sucker Punch foi o Hartnell, cara. E sem saber. Então, né? Sucker Punch é aquele... É justamente isso, né? Aquele soco que você toma, você não sabe de onde veio. É muita Ninguém dó. Avisou que vinha um caminhão e ele nem anotou a placa. Pois é muita dó, é muita tristeza. Ele tá ali na sala, né, com a Heather, e ele fala, eu não quero sair, eu não quero sair. Parar. Tipo, é a série dele, ele é o Doctor Who. Sabe? É doloroso, assim, num nível que não dá nem pra descrever em palavras, assim. A gente vê que o Bradley, ele conseguiu um puta ator passar. também, né, puta ator, né, caralho? Eles colocaram... Eles tiveram muita sorte que o Bradley... atorzão! Ele lembra o Hartnell pra caramba. Fisicamente. A voz dele não é idêntica, mas... eu não consigo explicar direito isso, de verdade. Tá próximo. Se você coloca o Hartnell do lado do Bradley... 99,9. Se você bota o Hartnell do lado do Bradley... Eles não parecem, mas eles parecem. Eu não sei explicar. É o jeito, né? É o jeito, não é físico. A voz, ainda mais eu que, tô escutando os audiodramas agora, né? É verdade. Na verdade, eu não tô escutando mais porque acabou já. Eu tô esperando ser o próximo. Mas você já ouviu, mas eu escutei, né? E a gente assiste série clássica direto por conta dos reviews. Eu já assisti ela toda antes. A voz não parece, mas você escuta, parece. É ele. É o Hartnell todinho. Então, assim, deu muita sorte de ter um ator que consegue ser tão parecido e ser um puta ator. Exato, porque o Bradley é um atorzaço, assim. Nossa, a gente... sério. É num nível... O quão privilegiado nós somos da gente poder estar tendo um novo William Hartnell pra dar continuidade nas histórias dele. Esses áudios saindo da Big Finish é um absurdo. É assim, tipo... E é muito louco, porque como eu vejo a série há muito tempo, e você também... Até uns anos atrás a gente não tinha isso. Não, tipo, um outro ator fazendo é novo. Fazendo até o Bradley tá sendo pioneiro nisso, né? Na verdade, a gente tem, né, o cara que faz o terceiro doutor também, né? Sim. Tim Treloar, né? Que é um momento que a gente tá tendo agora mágico, assim, de tipo, caralho, isso aconteceu antes também, né? A gente tem inclusive o David Troughton fazendo o Patrick Troughton em um áudiozinho lá atrás. Ai, que legal. Mas por uma ceninha minúscula, mas o lance a gente tá num momento que tá fervilhando isso, tipo, caramba, a gente pode pegar um ator pra fazer a voz do ator original. Isso. Pra dar continuidade, e sem desrespeitar o original, não, assim. Nunca. É pra dar continuidade ao legado dessa fase. Isso, exatamente. Porque Doctor Who, ele tem a continuidade do legado. A Jodie segura o legado que o Capaldi segurou, que o Matt Smith segurou, que o Tennant segurou. Vai passando bastão. Mas esses momentos de, tipo, refazer aquele doutor é pra dar continuidade nesse microcosmo dessa era. Isso. Entendeu? Exatamente. É muito maneiro isso, cara. E uma coisa que é muito legal, assim, é que essa performance em An Adventure Space and Time foi tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que veio o Twice Upon a Time. Sim. O Twice Upon a Time não existiria sem o An Adventure Space and Time. Sim. E veio porque o David Bradley, ele arrasou tanto nesse papel, ele pegou tanto a essência do William Hartnell, que ele se tornou o doutor. Ele faz... um dos que tem capa de revista de... o David Bradley is é the Doctor, né? Porque ele é. Ele é o doutor, assim. Ele mandou tão bem como Hartnell é doutor, que chamaram ele pra ser o primeiro doutor, sim. Vamos fazer um especial Multidoctors com o primeiro. É possível. Como? Com esse cara aqui. Ele não foi o primeiro
outro primeiro. Né? Ele foi o primeiro doutor. Sim. O outro primeiro doutor. O outro, né? Porque a gente tem o... A gente teve o outro ator que fez em Five Doctors. Mas assim, é uma... Ele é o segundo outro primeiro. Que loucura. Mas é uma interpretação tão maravilhosa, tão incrível, tão... Eu não consigo explicar em palavras. É muito bonito de se ver. Todo mundo eu nunca vi alguém capturar a essência de alguém tão bem. Sabe? Ele realmente conseguiu. E olha, não tem o que falar. Pra dizer que não tem outro, eu acho que assim, fica pau a pau com quem a gente vê o Martin Landau fazendo o Bela Lugosi em Ed Wood. Ah, é verdade. Que você vê o Bela Lugosi ali, é idêntico. Realmente, é muito boa. É o mesmo nível. É nesse nível. É o mesmo nível. É assim... Sabe quando você não tem certeza se é o ator real, assim? É nesse nível, entendeu? É uma coisa fabulosa. Eu não sei o que a gente tava fazendo esses dias, que a gente pegou, era uma foto do Bradley, mas assim, de um jeito que tava... Ah, lembrei. Foi quando eu fiz aquela... Se você só piscou o olho, você não sabe qual é, hein? Alguma coisa que era um Bradley em preto e branco. E aí, era a foto dele segurando a capa da revista. Isso. E aí você falou, nossa, uma imagem do Hartnell colorida, é colorida digitalmente? Eu falei, não. Não? É o Bradley. Pra você ver o nível de semelhança. Eu queria só falar algumas coisas de curiosidades. Não, tudo nesse podcast é uma grande curiosidade. Pois é. Roteirista é o Mark Gatiss, claro, né, a gente já falou. O diretor é o Terry McDonald. E o producer, né, o produtor é o Matt Stravens. É o produtor da série agora, com o Tibnon. Então, que é um baita produtor. Você vê que esse cara já estava rodando aí na BBC. Sim. Não é? Vamos aos nomes dos atores que fizeram os originais. Quem fez o William Russell foi o Jamie Glover. Jacqueline Hill foi a Gemma Powell. E a Carole Ann Ford foi a Claudia Grant. Sim. Vamos aí colocar um parênteses dentro desse parênteses. Né? Esses três atores estão fazendo Ian, Bárbara e Susan nos áudios das Aventuras Novas do Primeiro Doutor da Big Finish, junto com o David Bradley. Isso. E que tem a Carole Ann Ford como... vai ter. Ainda não saiu. Isso. Inclusive, a gente não sabe nem o que ela vai fazer. O que ela vai fazer? Eu estou maluco, porque já a gente... As teorias. Não, eu tô... teorias. O que rola, pelo que a Big Finish soltou, é que ela vai fazer uma Senhora do Tempo, ao que tudo indica. Qual não tem o mínimo de cacete de ideia. Será a própria Susan? Eu não sei. Não porque tem essa menina fazendo a Susan. Pois é. Eu não sei o que vai acontecer, mas ela tá aí. Gente, e esses áudios são maravilhosos, vão escutar se vocês tiverem oportunidade. Tá bem, mas também temos figurinhas carimbadas. Temos quem? O próprio William Russell. Então, esse especial... Cameos. Esse especial é muito bacana porque ele tem diversos cameos. Né? A gente falou já do Nick Briggs, né? Fazendo o cara que fazia a voz do Daleks na época. O Peter Hawkins. Mas a gente tem aí o William Russell fazendo o guarda que toma conta do estacionamento. Ele tem uma fala. Ele duas. Conversa lá com o Sidney Newman rapidinho. Sim. Que o lance é que o Sidney Newman, ele para lá na vaga e ele precisa apresentar a identificação. E aí o guarda fala, senhor... Sabe o que ele fala? Por favor, o crachá. Aí sabe o que o William Russell, é o Ian, gente. Aí sabe que com um bigode safado. Com bigode. Aí sabe o que o Sidney Newman fala? Você precisa do meu crachá? Esse rosto é o meu crachá, cara. This face is my ID. Motherfucker. Temos também a Carole Ann Ford, a Susan original. Fazendo a senhora que chama os filhos na rua. A senhorinha que chama os filhos na rua pra ver Doctor Who. Pois é. Na cena em que a Vert Lambert está se despedindo da série, nós temos a Anneke Wills, que foi a Polly original, com a Jan Marsh. Sim, que a gente falou dela. Que a gente falou dela no The Crusade. Sim, que ela fez a princesa. A princesa Joanna. E fez também a nossa querida Companion Sarah Kingdom. Companion que vem óbito muito rápido, mas Sarah Kingdom. Olha os spoilers aí. Que já foi casada com o menino John Pertwee. Aquele moço. Vai vir aí, daqui a pouco. Já chega. Ela fez episódios com o Sétimo Doutor também. Ela fez a Morgana. Isso. Sim. Que eu não sei qual é o episódio, Battlefield, maravilhoso. Isso, Battlefield. Maravilhoso, eu adoro esse episódio, cara. E vamos falar então quem fez. O Sidney Newman foi o Brian Cox, que é um ator, na verdade, escocês. Sim. Mas ele faz sotaque americano, canadense direitinho. Quando a gente fala americano, não é dos Estados Unidos, e sim das Américas. Das Américas. Onde o nosso querido Canadá está. É porque o sotaque canadense e americano são próximos. A Vert Lambert é a Jessica Raine. Que fez Hyde. Que fez o episódio Hyde. Sim. Mas, pra quem gosta, ela é a protagonista de Call the Midwife nas primeiras temporadas. Ela sai? Ela sai. Caramba. Eu tô muito bolada. Regeneram ela? Não, só tipo, a personagem sai. Caralho, enfim. Mas ela é maravilhosa. Eu amo a Jessica Raine e eu amo a Vert Lambert, então pra mim foi tipo... Meu Deus. E o Ars Hussein foi vivido por Sacha Dhawan, que é um ator que ele fez também depois Iron Fist. Ele tá fazendo coisas. Vamos lembrar que o Sacha Dhawan, ele teve aí a consultoria pra fazer o Ars Hussein
vinda do Waris Hussein. Que tava lá, Gente, o Waris Hussein. É uma coisa louca, ele né? foi um dos principais consultores desse especial. Sim. É. Ele não é tão velho assim, ele tem 70 e poucos anos, Inclusive, ele tava lá. Inclusive, é porque ele era muito novinho na época, né? Como eu queria o Waris Hussein fazendo alguma coisa hoje em dia. Pô! Dirigindo um episódio. Nossa senhora, eu ia morrer. Inclusive, eu tenho pra mim, assim, no meu mundo ideal, ele devia ter dirigido Demons of the Punjab. Com certeza. Porque, né? Com certeza. Mas o Vinay Patel é o novo Waris Hussein. Sim, total, cara. Não é? Puta, tinha que ter um episódio dos dois. Os dois dirigindo. É porque o Vinay Patel é roteiro. Ia morrer. Ele é direção. Eu queria um do Vinay Patel escrevendo e ele dirigindo. Tigro, Aí caiu se você não sair, faz. Faça isso, cara. Vamos lá. Em algumas entrevistas, tanto o David Bradley como o Mark Gatiss disseram que houve uma visitinha no set. Ah, é? Peter Capaldi. Olha, ele foi lá? Ele foi um pouquinho antes de entrar, que né? Danado. Porque era ali era a era Matt Smith ainda. Mas a gente já sabia que era ele, tanto que a gente sabe que no David the Doctor tem o Walter Teen, né? Tem os olhos dele. Exatamente. Mas olha que danado, cara. E outras curiosidadezinhas bem Cara, bestas. foda demais. Né? Tá sempre lá, fanboyzão, né? Fala aí. Não, coisas pequenas. Por exemplo... Não existe coisa pequena. Aquela hora que eles estão filmando o primeiro episódio e fica muito quente. Ah, que os sprinklers vazam. Os sprinklers acabam ativando ali no estúdio. Isso aconteceu em The Aztecs e não no primeiro episódio. Porém, isso é mostrado no primeiro episódio pra mostrar como tudo tinha como dar errado. Sim. Mas porque naquele primeiro episódio tem registros de que o estúdio da Lime Grove era quente pra caramba. Cacete. E pequenininho também. Não, justamente por isso que era quente, né? E aí imagina, um monte de ator, prop, equipe, luz pra cacete. Tá louco, pelo amor de Deus. Enfim. A gente também tem aquele ator, eles estão filmando Unearthly Child, Sim. então nós temos Homens das Cavernas. Sim. Aí tem um ator que fala, não, eu não vou pintar meus dentes de preto, porque tá louco? eu branqueei meus dentes pra ser ator, agora você quer que eu pinte os dentes de preto? Pelo amor de Deus. Na verdade, o que aconteceu aqui foi uma atriz mulher que não queria pintar os dentes de preto, e realmente veio um outro ator e falou, não, pode ser eu mesmo. Só que essa gravação não rolou nem no mesmo estúdio, nem no mesmo dia. Porque as cenas que eram na pré-história não eram no mesmo estúdio e não eram no cenário da Tardes. E eram feitos em outros dias. Tipo, eles nem entraram na Tardes, eles nem viram os cenários da Tardes. Então, na verdade, foi outro dia. Mas, de novo, é pela dinâmica do documentário. Né? Pois é. Enfim, Verity Lambert teve uma vida próspera, trabalhou com Waris Hussein em outras ocasiões. Depois que o Waris ele fez muito sucesso, a gente tem ali no final do documentário mostra sobre ele, ele fez sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos. Isso. Inclusive mostra, né? Ele saiu pra poder dirigir uma série, um filme sobre a Índia. Sobre a Índia, exatamente. Ela faleceu em 22 de novembro de 2007 por conta de um câncer e porque ela fumava muito. Como todo mundo da época, né? Mas não sem antes ganhar um OBE em 2002. Por que será que ela ganhou, não é mesmo? Deixa eu ver. Deve ser por causa de Dr. Who. Sim, é por causa de Dr. Who. Que fez o Reino Unido entrar pro mapa da mídia pop atual? Pode ter a ver, algo a ver com isso, sim, né? Elizabeth falou, vou dar o OBE pra essa moça. Não, eu gosto dessa série, eu assisto quando eu lavo o prato, pode dar pra ela. Pode dar pra ela. Sim. E o lembrando aí Newman... que ela tava quando o Russell T foi trazer de volta a série. Sim. Ela tava lá com ele. Ela participou dos eventos de lançamento do Revival, digamos, né? Ela tava... foi a vez dela dar consultoria. Isso. Exatamente. Ela viu a série voltar. O Sidney Newman, canadense, recebeu a Order of Canada, que é como se fosse um OBE lá do Canadá. O OBE canadense. É o OBE com Puccini. Isso! Né? E, né, você vê que ele já era mais velho que a Verity, ele faleceu em 1997. Ele era de 17, né? O cara faleceu com 80 anos. Ele morreu com 80 anos. Não era tão velho assim. E, na verdade, a passagem dele pela BBC foi bem curtinha. Ele foi só pra fazer a melhor série do planeta. Sim, exatamente. Tipo, ele já tinha uma puta carreira no Canadá. Ele já tinha feito um monte de coisa lá na CBC, Canadian Broadcast Corporation. Isso. Aí, parece que ele recebeu uma oferta para trabalhar nos Estados Unidos, mas não liberaram visto. Aí ele foi pro Reino Unido pra fazer a Aí ele foi chamado pra ir pro Reino Unido, ficou um tempo lá, fez Doctor Who, fez Avengers. Na verdade, ele foi pra ITV primeiro, fez Avengers, aí ele fez, tipo, a Menina dos Olhos da ITV. Isso. Aí ele foi pra concorrência e fez a Menina dos Olhos da BBC e do mundo. Aí ele fez uma coisa aqui, outra ali, voltou pro Canadá, viveu o resto da vida trabalhando com isso no Canadá, fez filme, um cara que não conseguia parar, fez né? um monte de coisa.
E é isso, cara. Tipo, é muito louco quando você para pra pensar que, na verdade, o tempo dele lá no Reino Unido foi pouco. Foi pra isso só, né? Foi pra isso. Foi uma conjunção de fatores, de pessoas certas nos lugares certos, na hora certa. Eu vou além. Foi os elementos mágicos que fizeram com que a coisa desse muito certo. Eu acho, sabe o que é mais ainda disso que você tá falando? Eram as pessoas certas na hora errada, no momento errado. Pois é, né? Com tudo errado. Tudo errado. E deu certo. Era improvável. Eu acho que muito improvável. improvável. Errado, né? Eu tô falando, óbvio. Entre aspas. Sim, eram pessoas certas, lugar certo, horário certo. Mas o legal disso tudo é que era tudo errado. Eles eram pessoas erradas. Uma mulher, padrão da época, indiano, um canadense. O padrão da época ditava ele como as pessoas erradas. O gênero que eles estavam tentando explorar era incerto. O slot de horário ali era errado. Exato. O momento em que estreou foi errado por causa do JFK. Por causa do JFK. Tudo foi errado, mas era pra dar certo, mas cara. Mas deu certo, né? O Hartnell, que também nunca teve experiência com sci-fi, acabou sendo muito bom no papel. Tipo, tudo convergiu e deu tudo certo, gente. Deu tão certo, mas tão certo, mas tão certo. Que a gente tá aqui hoje fazendo. Que hoje faz 55 anos que essa série tá no ar, cara. Nossa, cara, isso é muito louco. É incrível, é assim, é uma coisa que não dá pra explicar. Eu acho que quando tem que ser, quando é pra ser, acontece. E assim, é mágico, cara, é incrível. E você pensar que, assim, Doctor Who, aqui a gente vê que eles tiveram alguns problemas de orçamento e tal. Doctor Who passou por problemas muito maiores no futuro. Né? A gente teve vários problemas com Doctor Who, audiências baixas nos anos 80, o cancelamento da série, 16 anos de ato. Foi uma pausa por 16 anos. Uma pausa. 16 anos de ato. E além disso, a gente tem problemas estruturais, assim, do chefão, não do Head of Drama, o chefão da BBC não gostar da série e minar a série. Isso. A gente tem história de, tipo, traição que ferra casamento no meio. De vida pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional. Entendeu? 16 anos de ato. Assim, quando você para pra pensar, tipo, gente... E mesmo com 16 anos de ato... Passou por tanta coisa e hoje tá aí. Não, e você vê que assim... Tá aí, tá vivaça. 16 anos de ato... Primeira doutora mulher da história. Tipo, continuou. O legado do Hartnell tá aí. O que eu acho mais foda é que assim... É incrível. Sabe onde o legado... Quando hoje a gente tem o legado do Hartnell, com certeza. Não há dúvida nisso. Não, mas eu acho que a nenhuma. maior prova desse legado é justamente a época do hiato. 16 anos parado, sem TV, anos. E a série não morre. Pois a série não sai do imaginário popular, a série não arrefece nos lugares onde ela já estava, a série não deixa de chegar em outras casas, entendeu? E é muito Por legal outros meios, que você... né? Livro, áudio, quadrinho, é tudo, mas... tá ali, cara. Tá na mente das pessoas. Mas aí quando você para pra pensar que o que manteve a série viva no hiato foi a produção de outras coisas além da série, porque você vê, é uma série que extrapolou a televisão. Ela começa na televisão, e ela não só começa na televisão, como ela estabelece o storytelling na televisão britânica, que serve de modelo para coisas no mundo inteiro. Aí ela pula para outras mídias. E são essas outras mídias que mantêm a série viva por 16 anos e que torna possível a volta na televisão, que é o meio original. Eu acho muito louco que, assim, eu não consigo pensar, de verdade, outra franquia que tá em todas as mídias. Todas as mídias. Doctor Who tem série de TV. Todas as mídias. Tem filme. Na falta de um tem 3. Pois é. Porque tem os do Peter Cushing nos anos 60, em cores. Que pegou já a carona da Dalek Mania. Sim. Inclusive, eu até estranhei que eles não falam sobre isso. Pois não. é, acho que pra não tirar o foco também do Hartnell. Tem os 2 filmes do Peter Cushing e o do Magan. Do Magan. Né? Na falta de um filme tem 3. Isso. A gente tem série TV, filme, livro, quadrinho, áudio, peça de teatro. Olha quanta coisa! Olha quanta coisa! É muito louco, cara. É uma loucura. E assim, foi isso que manteve vivo. Não, e sabe o mais louco? E o legal é que, assim, o hiato da série aconteceu quando as pessoas que assistiram nos anos 60 e 70 já eram velhas o suficiente para produzir. Não, era isso que eu ia falar. Olha que legal. A época do hiato, ela é a grande prova do legado que o Hartnell deixou, porque parte, né, a gente sabe que não foi só isso, mas parte dessas coisas que manteram a série erguida, essas vigas, foram de produções independentes de pessoas que não aguentavam mais ficar sem ter isso que elas cresceram assistindo com o Hartnell. Isso, começou ali. E essas pessoas já eram adultas e
Sem contar que isso deu origem a outras coisas, eu vou voltar pro Mark Gatiss. A série foi tão importante que ela conseguiu fazer com que as pessoas fizessem suas carreiras em cima disso. A ponto de fazer a carreira pra poder voltar e contar a história da série que fez ele começar a carreira. Exato! O Mark Gatiss se tornou produtor, ator, escritor, diretor por causa disso, por causa do Dr. Who. Steven Moffat nunca negou e sempre disse que era tudo por causa do Dr. Who. Peter Capaldi. Nós temos 2 doutores que desde criancinha queriam ser um doutor e por isso se tornaram atores. Peter Capaldi e David Tennant. Sim. Então, olha que... E outra, calma. Olha que loucura. A gente tem... O Davis, o Chibnall. A gente tem, de novo no hiato, produção de fã nascendo e anos depois se tornando a Big Finish. Isso. Lá com o Nicholas Briggs, que hoje trabalha na série. Entendeu? E tava nesse documentário também. Sim. Então, assim, é uma coisa que, olha, fica até emocionado. A gente... É muito legal. O Kerblan, agora, esse último episódio da Jury que a gente revisou, era justamente sobre isso. É um cara que regula a nossa idade, ele tem o quê? Uns 20 e pouco, 30 e pouco. 20 e muito, 30 e pouco. Ele cresceu vendo Doctor Who, ele é super fã e ele realizou o sonho em fazer um roteiro. Esse cara cresceu vendo. Sim. É isso que é o mais legal. Ele cresceu assistindo essa parada e hoje ele cria junto. Não é tão legal que as pessoas envolvidas na série hoje sejam apaixonadas pela série? Né? É maravilhoso. O próprio Chibnall, né? A gente acabou não falando dele. Mas é incrível. E tudo começou ali. Cara, em 23 de novembro de 63. Há 55 anos atrás, cara. Exatamente. Bicho, é muito louco. É muito louco você pensar assim... O Hartnell, ele né, a gente sabe que ele vai falecer nos anos 70, né? Pouco tempo depois do pouco que ele conseguiu gravar em Three Doctors, né? Ele ainda volta. Muito debilitado, ele grava de uma cama, tendo que ler frase por frase numa dália gigante. Num papelão lá, tadinho. Mas ele participa, né? Ele tem o último momento de glória dele. Acredito que ele estava muito feliz ali. Com certeza. Então ele consegue ver a extensão do trabalho dele ali. 2 doutores depois. Sobrevivendo ao legado dele. São 10 anos de série ali. 10 anos é muita coisa, gente. Mas ele não viu a extensão que tá hoje. Ele não sabe... Olha que louco. Hoje tem pessoas... E eu falo de pessoal. A gente é casado hoje. Sim. Vocês, inclusive... Vocês que escutam a gente desde o começo do podcast. Desde lá de trás, quando a gente tava revisando o final da 7ª temporada, você viu a gente namorando... E vocês passaram por toda a evolução até a gente noivar, casar, tudo isso. A gente só se conheceu por conta de Doctor Who. Exatamente. Tem pessoas hoje, a gente acabou de dar 1 milhão de exemplos aí, de pessoas que hoje ganham o pão, ganham a vida deles, trabalhando com Doctor Who. Isso. Porque eles começaram, óbvio, não só com isso, né? O Capaldi não começou a atuar em Doctor Who, mas ele começou a atuar por conta de Doctor Who. Exatamente. Né? A gente tem empresas que se erguem em função de Doctor Who. Sim. Não só a Big Finish, a gente tem a Big Finish, a gente tem um pedaço gigante aí de editorial com a Doctor Who Magazine. Sim. Só por conta a Titan Who. Comics. A Titan Comics existia antes, mas assim, tipo, era uma... Mas é um produto fortíssimo, então, a Titan Comics era uma empresinha que teve o privilégio de pegar Doctor Who e é gigantesca. Hoje ela tem outras licenças, ela tem... Sim. Ótimas, aliás. Sim, ela tem coisa própria, produção própria, mas Doctor Who é de longe um dos carros-chefe deles. Sim. Então, assim, fora que, assim, amizades que se criam por conta disso. A maioria das nossas é por conta de Doctor Who. Pessoas que estão léguas de distância e se conhecem em internet, por conta de Doctor Who. Por causa de Doctor Who. E amizade se forma, e parceria de trabalho se forma. Sim, total. E tudo isso foi por conta de 4 pessoas. Tudo isso foi por conta de um canadense, de uma mulher... de um indiano de pouca idade e de um cara que já tava com a carreira lá de qualquer jeito. Que se deixasse, ficava em casa. Mas ele escolheu ir lá fazer. Isso só tá aqui hoje... Porque ele viu algo nesse papel, né? Isso tudo só tá aqui hoje por conta de Sidney Newman, Verity Lambert, Waris Hussein e William Hartnell, cara. Com certeza. É muito louco. Claro, tem outras milhões de pessoas, óbvio. A gente não vai ser redutivo de falar que foram só eles 4. Até porque por exemplo, produção de televisão é uma equipona, né? Sim, por exemplo, a gente não falou do Ron Grainer, que criou o tema. E a Delia Derbyshire, que apareceram que também. Que fez o tema também. Não, o nome não foi acreditado, era BBC Radiophonic, não sei o quê. Workshop. Porra nenhuma, era a Delia Derbyshire. Era a Delia Derbyshire. E hoje o nome dela tá lá. Sim. Cria esse barulhinho gostoso que vocês têm da tarde. Isso foi ela tirando mulher. do fundo do baú lá a ideia
de pegar uma chave e raspar no negócio de um piano e fazer o barulho. Exatamente. Então, assim, Doctor Who, foi o que a gente falou no começo. Avengers, ele... De quem é Avengers? Do Sidney Newman. É dele, ele é o criador. De quem é Doctor Who? Ele é uma criação conjunta de todo mundo. Todas essas pessoas. Quem criou o personagem do Doutor? Foi a Verity. Um monte de gente. Foi a Verity ou foi a Verity com o Sidney, com o William? E com todas as outras pessoas que não são citadas aqui, que estavam lá atrás na pré-produção, né? Então é muito legal, cara. É incrível mesmo, de verdade. É emocionante. Todo ano a gente tem. Chega em 23 de novembro e a gente tem que fazer alguma coisa, produzir alguma coisa especial e a gente fica emotivo também. Porque assim, pra gente, e aí agora é o Fred e Thaís, né? Eu acho que mais até Fred e Thaís enquanto pessoa, mais do que produtor de conteúdo. Sim. Mas assim, Doctor Who, ele tá muito inserido na nossa vida como um todo. Totalmente. Assim, tipo... Não tem um dia que passa que não tem Doctor Who na nossa vida. A gente respira Doctor Who. A gente produz Doctor Who, a gente consome Doctor Who e hoje a gente já trabalha com isso. Vocês estão vendo. A gente tem aí o E nada disso atrapalha o fato de que a gente se empolga que nem vocês. Sabe assim, tipo... saiu uma foto nova da Diária! Isso acontece o tempo todo. A gente né, a gente continua preza louco muito, a gente preza muito por esse lance da gente ser tão próximo de vocês, de estar em grupo Telegram e Twitter e os e-mails. Porque a gente, no fundo... Apesar de a gente ser produtor de conteúdo, a gente é só fã. Primeiramente, fãs, né, cara? E assim, é muito. É mágico. É louco. Porque assim, uma pessoa que não é fã de Doctor Who, ela não tem esse outro Natal. Que é 23 de novembro. Pois é. Porque 23 de novembro, pra mim, ganha um Natal, é o Natal, né? cara. Um Natal a mais. É tipo assim... Um Natal extra, né? A gente não tem essa troca de presente, né? Mas, sério, é um dia que eu tiro pra lembrar das coisas que eu amo em Doctor Who. Claro, assim. sempre. É um dia que eu tiro pra lembrar, putz, qual é o arco que eu gosto mais de cada um? Qual é... Relembrar os doutores, os companions. Qual é o perk que eu gosto de cada um? Ou qual é o momento que eu tenho da minha história enquanto pessoa que assiste que mais me marcou? Eu gosto de tirar esse tempo pra refletir. Ou, qual é a importância de Doctor Who no cenário atual de, tipo, que mensagem legal Doctor Who levou esse ano pra cada das pessoas? Nossa, um monte Isso de é uma coisa mensagens maneira, legais. Todo 23 de novembro, a gente tem que lembrar, legal, o que a minha série fez pra conscientização esse ano? Em 2013, a gente teve ali o especial falando de várias coisas. A gente teve ali nos episódios do Capaldi, Zygon Inversion e Invasion. Que maravilhoso! Naquele 23, a gente lembrou sobre, ele fez um discurso contra armas, contra a guerra, contra tudo. Hoje a gente tem aí a Jodie estipulando que você não precisa necessariamente ser um cara. Você tem Rosa colocando ali em horário nobre a importância das pequenas ações de uma pessoa só. Pois é, gente. Você tem Demons of the Punjab falando sobre a importância de se ver as semelhanças e não as diferenças. Então, assim, dia 23 de novembro é um dia pra reflexão do que você ama, cara. E pra você ver que, como até hoje, todos os arcos, desde Unearthly Child até Kerblam, ou até agora The Witchfinders, né, que é o próximo, traz uma mensagem, né? Traz uma reflexão, traz uma lição de moral, traz um ensinamento e traz emoção. Às vezes o episódio nem traz uma lição, mas, às vezes é ali a relação do doutor, né, com a companion. Ou é um personagem que aparece e você se sente tocado por algum motivo. É muito bonito, cara. Sabe uma coisa que eu vi esses dias que eu fiquei assim... É uma coisa que a gente sabe, tá com a gente. Mas sempre que eu vejo eu fico meio, caralho, é foda. Ninguém, de novo... Nenhuma franquia consegue, nenhuma série consegue, não vai conseguir, porque não dá mais tempo. Pelo menos não até a gente tá vivo pra ver. Talvez alguém que tem 10 anos consiga ver, mas enfim. Tava assim, foi no Demons of the Punjab, a Jodie fala assim: isso é tão legal, quando eu era homem não dava pra fazer isso. E aí, a gente tava, né, a gente, sempre que tem episódio, a gente costuma entrar na Wiki pra ver, na Tardes Wiki, pra ver se eles já botaram um resumo. Sim, até sim. Caso precise botar alguma coisa junto, a gente sempre colabora também. Aí tem lá um negócio assim, continuidade. A 13ª doutora se lembra do tempo em que ela foi homem. Aí tem entre parênteses o tempo que isso aconteceu. Unearthly Child até Twice Upon a Time. 55 anos! Cara. 54 anos, né? Mas enfim. 54 anos de continuidade. Exatamente. Pra justificar um fato.
Não tem, ninguém consegue fazer isso, não, cara. É maravilhoso. É único, não tem como, ninguém mais consegue fazer isso. Cara, é muito louco, porque assim, a gente tem, por exemplo, em Jornada, que a gente sempre fala que eu acho que é o rival à altura de Doctor Who, né? Jornada nas Estrelas. Jornada ele tem várias jornadas, né? Tipo, Original Series, Nova Geração, Voyager, agora Discovery. Mas todos estão dentro no mesmo universo. No mesmo universo, mas são séries tirando separadas. Aqueles episódios que não estão no mesmo universo. Ah, não, tudo bem. Mas é na mesma continuidade. Sim, sim. Mas é assim, a gente tem... São várias séries que compõem um bloco gigante de série. Doctor Who não. É a mesma série. É a mesma, total. A mesma linha de continuidade. Sim. Que aí chega um espaço... Ela não usou Aikido venusiano, que é do terceiro? Não, e aí chega um momento em que, assim... Essa parte aqui, ela continua num áudio e aí volta pra série e ela vai pra um quadrinho. Por exemplo, hoje a gente noticiou um negócio... É multimídia total. A personagem que ela foi uma ajudante de episódio lá em Greatest Show of the Galaxy. A Mags. Eu vi, muito legal. Que ela foi uma personagem ali que agora, em 2019, ela vai virar uma companion do Sétimo Doutor, na Big Finish. E ela já tá sendo companion na Titan Comics. Então, assim, as coisas elas começam num lugar, vai pro outro, vai pro áudio, depois volta pra série. É maravilhoso. Cara, é de uma coisa assim que a gente fala, e a gente não consegue expressar em palavra a felicidade que a gente sente quando chega dia 23. E o quanto é maravilhoso, né? Sim. Tudo isso, todo esse universo maravilhoso, incrível. Cara, a gente comentou, né, cara? Não tem nota pra esse... Não existe. Pra da BRCast, não tem... Até porque a única nota possível seria Hartnell. Em toda só que a Hartnell na né? nossa escala é uma nota muito baixa. Não o Hartnell, mas é porque o 1 de 13 é de 13 é uma nota baixa, mas assim, Hartnell é uma coisa que não dá pra explicar, gente. Ele é o começo de tudo, né? Ele é especial. Ele sempre vai ser especial pra gente. Mas a gente não pode, né? A gente não pode deixar de pedir pra vocês falarem o que vocês estão sentindo também. Claro, sempre. Né? A gente sabe que a gente tá sempre falando pra vocês, mas a gente em momentos assim, que a gente quer mais ouvir vocês. Até porque talvez tenha gente que ainda não tenha assistiu por causa do podcast. Sim. E eu acho assim, se você já assistiu An Adventure in Space and Time, assista de novo. Esse podcast tá saindo cedo. Nossa, sempre vale a pena assistir. Sim. É lindo esse especial. Esse podcast ele tá saindo logo de manhã. Então se você tá... no máximo assim, manhã, comecinho da tarde. Se você tá ouvindo ele no momento que ele foi lançado, termina... Se você já não trabalha, não, né? Mas se você tiver... assim que você tiver um tempo vago, pega Adventure in Time e assiste. Sério. É muito bonito. Faça disso um hábito todo 23 de novembro. Nossa, com certeza. Acho que todo 23 de novembro tinha que reassistir o An Adventure in Space and Time. Exatamente. E se você não assistiu, a gente sabe que tá vendo muito... Marinheiro de Primeira Viagem agora, pois é. A gente tá... Sempre tem gente nova chegando, pessoas, né? Essa semana agora, a gente leu o e-mail de um cara que esse mês começou a ouvir o podcast e assistir a série. Toda semana. Comecei a assistir, tipo, há 2 meses, há um mês, há uma semana. Se você não assistiu Adventure Space and Time, assista. Mas eu não assisti a série clássica. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Assiste porque isso é história por trás da história. A única coisa que a gente pede, ou recomenda, é que se você vai assistir Adventure Space and Time... Depois, vai assistir no Earthly Child se você ainda não viu. Porque assim, você vai ver... a big picture, né? Você vai entender, porque você vai ter visto os bastidores e aí você vai ver o resultado. É muito legal, né? É muito legal. Até porque quando esse especial foi exibido, na sequência eles passaram. Andando no Earthly Child. É verdade. É muito legal. E, junto a isso, faça isso, assista, comemore, conte pra gente seu momento feliz com o Doctor Who pelo nosso e-mail. Eu acho que assim, a gente sempre faz isso, né, no final do podcast, mas esse é diferente. Esse vocês têm que mandar pra gente, sei lá, fazer um podcast depois lendo a versão de vocês disso tudo. Com certeza. Porque a gente quer ouvir o quão emocionado vocês ficam que nem a gente fica. Pois é. Pra isso, nosso e-mail bom e velho de sempre é o podcast@drwhobrasil.com.br. Vocês sabem bem que nossas redes sociais também é tudo Dr. Who Brasil, então se você quiser dá like na gente lá no Facebook, caso você ainda não dê, você vai em facebook.com/Dr. Who Brasil. O pássaro comemorativo, o pássaro de 55 anos de idade que tem a cutis de um pássaro jovem, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, é o twitter.com/Dr. Who Brasil. E temos também aí o nosso grupo no mensageiro mais legal de toda a internet, que é o nosso grupo no Telegram,
que lá você conversa com várias pessoas. Hoje, se você tá escutando e ainda não faz parte, hoje você entra em t.me/Dr. Brasil, entra, lá vai ter um monte de gente falando sobre a experiência do Dr. Who, com certeza. comemorando. É super bacana. 55 anos da série. A gente super indica você ir lá pra fazer amizades, pra fazer isso que a gente tava falando. Que Dr. Who junta pessoas de pontas do país ou fora do país. Com certeza. Então assim, vá lá no grupo Telegram, vale super a pena. Uma outra coisa que também tem que ser lembrada hoje e em todos os nossos podcasts são os nossos companions que estão com a gente, não há 55 anos, né? Porque o podcast não existe por isso. Mas eles estão sempre com a gente aqui, apoiando o DWRcast e o Dr. Who Brasil a continuar produzindo conteúdo da melhor forma possível e com a melhor qualidade possível. Essas pessoas são Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli e Daniel Figueiredo Pereira. Pois bem, essas pessoas são nossos apoiadores lá do Apoia-se. Se você quiser se tornar um apoiador assim como eles, se tornar um companion nosso, você entra lá em apoia.se/Dr. Who Brasil, vê com quanto você quer apoiar e começa, a gente fica super feliz. Lembrando que todo o conteúdo do WRcast e do Dr. Who Brasil como um todo, ele sempre foi e sempre será gratuito, o que faz você poder apoiar de outras formas, como é o caso do seu compartilhamento aí. Pois é. Em especial nessa plataforma maravilhosa que é o Spotify, que a gente sempre gosta de falar, porque eu gosto bastante. Atualmente eu só escuto nosso podcast e os podcasts que eu escuto no Spotify. Não, é uma mão Gringos na roda. E nacionais. Não, mão na roda total, assim, plataforma ótima, maravilhosa. Facílimo de compartilhar, né? Super fácil de compartilhar. Sim. É só mandar o link, pronto, já foi. Clica o botão direito, Nossa, compartilha, muito fácil, manda, muito chama no fácil. Twitter, bota no Stories, faz o que você quiser. Tranquilíssimo, Exatamente. E se você é um dos assinantes aí dos nossos feeds, por exemplo, no caso do iTunes, sempre legal ir lá, dê suas 5 estrelinhas, dê seu comentário, aumenta a nossa relevância lá, a gente fica muito feliz. E sempre, se você não é um usuário do Spotify, assinar aí pelo feed no seu agregador, de preferência caso você use o Android, porque na hora que o podcast sai, ele chega pra você na horinha, assim, quentinho do forno. Saindo do forno! Sim, uma maravilha, gente. Então, hoje, estamos parando aqui por agora para vocês poderem sair por aí comemorando o aniversário do Dr. Who. Com certeza. Até pra gente poder também sair por aí comemorando. É lógico, quem sabe né? num bom pub, não sabemos. Não sabemos. Mas, uma coisa que é certa, assim como é certo que o Hartnell deixou um legado maravilhoso, é que segunda-feira estaremos aqui de volta, como sempre. Foi maravilhoso estar com vocês hoje, comemorando essa data especial. Né, gente? Muito obrigado, um beijo aí nos 2 corações de cada um de vocês. Com certeza. E até a próxima. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.